Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Le abençoo em nome de Jesus Cristo. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Hechos, Vamos ler o livro de Atos, capítulo 1, versículos 13 y 14. capítulo 1, versículo 13 e 14. Dice la palabra del Señor: Diz a palavra do Senhor. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Então, voltando para Jerusalém, e entrando subiram no cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, e o filho de Tiago. Todos estavam perseverando unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com todos os irmãos dele. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Senhor, nós te damos graça por esse tempo que o Senhor nos permite pela tua graça. Que el nombre de Jesús, el Cristo, sea glorificado con poder. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado com poder. Que a través de este mensaje estemos escuchando tu voz para nuestras vidas. E que através dessa mensagem nós estamos ouvindo a sua voz para as nossas vidas. Para que podamos levantarnos como esos atalayas espirituales Para que possamos nos levantar como vigias nesse tempo. y podamos alcanzar las 237 naciones. E possamos salvar 237 nações. Que nos levantemos como esos doctores espirituales E que possamos nos levantar como esses médicos espirituais. que puedan dar sanidad a todas las personas. Para que possa levar cura a todas as pessoas. Como esos embajadores de Cristo Como os embaixadores de Cristo. que levanten las siguientes generaciones como la cumbre. Que possam levantar a próxima geração ao nível de excelência. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amén. Amém. En verdad estamos pasando un tiempo de graves dificultades. Sim, estamos passando por tempo de muita dificuldade. Hay muchas personas sufriendo grandemente. E há muitas pessoas que estão sofrendo. Estamos en una época de desastres mundiales. Estamos num tempo de desastre mundial. Es la época del corona. É a época do corona. Hay gente sufriendo por la enfermedad. Há muitas pessoas que estão sofrendo por causa disso. También muchos que tienen miedo a sufrir la enfermedad. E outros que estão com medo dessa enfermidade. También es una crisis económica mundial. E também é uma crise econômica mundial. Muchas personas sufren por temor a perder sus empleos. E muitas pessoas estão com medo de perder os seus empregos. Y también muchas personas tienen miedo. E muitos estão com medo. Miedo por su futuro. Medo pelo futuro. ¿Qué va a pasar con mis hijos? E o que vai acontecer com meus filhos? ¿Qué va a pasar en el futuro con ellos? O que vai acontecer com eles? La verdad que es un tiempo bien complicado. E na verdade é tempo muito complicado. Hace unos meses, Alguns meses atrás, aquí en Corea del Sur, salió una noticia muy impactante. aqui na Coreia do Sul saiu uma notícia muito impactante. Había una mujer que dentro de un carro entró en una tienda de 24 horas. Havia uma mulher que dentro de carro entrou em uma loja. Dentro de la tienda empezó a destrozar todas las estanterías. E dentro dessa loja, ela estava destruindo todas as coisas que estavam ali nas prateleiras. No paraba delante, detrás, destrozó totalmente todo. E ela não parava, na frente e atrás, ela destruiu tudo. Esa mujer había ido a esa tienda a enviar un dibujo que había hecho su hija para un concurso. E essa mulher tinha ido àquela loja para levar desenho que a sua filha tinha feito para concurso. Pero por culpa de la compañía de transporte no llegó a tiempo. Porém, por causa da companhia de transporte, ela não pôde chegar a tempo àquele lugar. La mujer fue allí a la tienda a reclamar. E ela foi naquela loja reclamar. El hombre de la tienda, aunque no era culpa suya, se disculpó. E o dono da loja, porque não era culpa sua, ele pediu desculpas a ela.
Incluso le ofreció devolverle el dinero, no era culpa suya, Y pero él- se disculpó. E ele disse: eu vou lhe devolver o dinheiro, não é a culpa minha, e pediu desculpa a ela. Pero la mujer se enfadó tanto que no pudo aguantar. Mas a mulher estava tão nervosa, tão irada, que ela não pôde se aguentar. Entró con el carro y destrozó totalmente todo. Ela entrou com o carro na loja e quebrou tudo. No podía parar. Ela não podia parar o que estava fazendo. Vinieron como 5 policías. E vieram 5 policiais. No podían con ella. E eles não podiam parar aquela mulher. Cuando pudieron sacarla del carro, la mujer estaba gritando. E quando tiraram ela do carro, ela estava gritando muito. No podía controlar esa situación. E não podia controlar a situação. Y están habiendo muchos casos de problemas mentales en este tiempo. E nesse tempo há muitos casos de problemas mentais. A través de todas estas circunstancias, la gente está llena de estrés. Através de todas essas circunstâncias, as pessoas estão cheias de estresse. Tienen totalmente problemas de adicción, Eles têm problemas de vícios, problemas también de obsesión problemas de obsessão y totalmente división. e estão divididos. Es un gran sufrimiento. É um sofrimento muito grande. Pero vemos a través de la palabra que el pueblo de Israel sufrió 7 épocas de desastres. Podemos ver que, através da palavra, o povo de Israel sofreram 7 desastres. Fueron tiempos también de gran sufrimiento a nivel mundial. E foi um tempo de sofrimento mundial. Era un tiempo muy difícil, Era um tempo muito difícil. pero en ese tiempo Porém, nesse tempo, Dios por su gracia Deus, por sua graça, escogió una minoría, escolheu uma minoria. personas que eran débiles humanamente, Pessoas que eram fracas humanamente. no tenían un gran respaldo, Não tinham respaldo. pero que se aferraron al pacto de Jesús el Cristo. Porém, eles tomaram posse da aliança de Jesus o Cristo. Tomaron el pacto absoluto Tomaram um pacto absoluto. y entraron dentro del itinerario absoluto E entraram na jornada absoluta. para conseguir ese objetivo absoluto. Para conseguir o objetivo absoluto. Fueron utilizados para llegar a los lugares vacíos y dar la sanidad. Eles foram usados para entrar nos lugares vazios e levar a cura. Los 7 remanentes. Os 7 remanentes. Y en este tiempo, por gracia de Dios, ustedes son el remanente de Dios. E por esse tempo, vocês são os remanescentes de Deus. Podemos pensar, no tengo un gran respaldo, Eu posso pensar, eu não tenho um grande respaldo. no soy fuerte humanamente, Não sou forte humanamente. pero Dios nos ha escogido. Porém, Deus nos escolheu. Es solo por su gracia. E tudo isso é pela graça de Deus. Por eso, tomando el pacto de Jesús el Cristo, Por isso que, tomando posse do pacto de Jesus Cristo, entrando en ese plan absoluto de Dios, entrando no plano absoluto de Deus, Dios va a levantar grandes obras. Deus vai levantar grandes obras. No sean engañados, este tiempo de crisis en realidad es una oportunidad. Esse tempo de crise, na verdade, é uma realidade. Dentro del Evangelio, esta crisis es el momento para poder compartir el mensaje de Jesús el Cristo. Dentro do Evangelho, as crises é uma oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo. Las personas a través de esta situación están abriendo sus corazones, E, através dessa situação, as pessoas estão abrindo os corações. están escuchando. Estão ouvindo. Por eso, que no sean engañados. Por isso, não seja enganado. Esta crisis es la gran oportunidad para predicar que Jesús es el Cristo, Para pregar que Jesus é o Cristo. para poder sanar esos lugares vacíos. Para curar esses lugares vazios. El Señor nos ha llamado como esos atalayas espirituales. E o Senhor nos chamou como esses vigias espirituais. Los atalayas estaban arriba de las murallas. Os vigias, eles ficavam acima das muralhas. Ellos estaban vigilando Eles estavam observando tudo. durante 24 horas. Durante 24 horas. Si se dormían, el enemigo venía y destrozaba la ciudad. Se ele dormia, o inimigo entrava e destruía tudo. Por eso estaban continuamente despiertos. Por isso que continuamente eles estavam acordados. En Isaías 62, de 6 al 12, dice que no callarán jamás. Em Isaías 62, de 6 a 12, ele diz, nunca cairão. Esos vigías, guardas, atalayas que estaban orando 24 horas, Esses são os que estavam orando
durante as 24 horas, moviendo esas redes de comunicación espiritual, movendo essa rede de comunicação espiritual, disfrutando del respaldo del trono celestial. desfrutando do poder do reino dos céus. A través de sus oraciones, Dios mueve el mundo espiritual. E através das orações, Deus é quem move o mundo espiritual Se desses dias. levantan las respuestas que están traspasando el tiempo y el E espacio. Deus levanta a resposta que transpassa tempo e espaço. ¿Para qué? Para quê? Para llegar a las 46 naciones hispanas. Para chegar às 246 nações. Encontrar esos lugares vacíos que Dios tiene preparados. Para encontrar esses lugares vazios que Deus tem preparado. Y hasta lo último de la tierra. E até o último da terra. A través de orar 24 horas vamos a encontrar el camino. E orando nós vamos encontrar esse caminho. Dios abrirá la puerta, Deus é quem vai abrir as portas. nos dará el encuentro. Deus vai nos dar encontros. En ese momento somos los doctores espirituales E nesse momento vamos tomar a posição de médicos espirituais. que vamos a estar dando la sanidad, Que vamos estar curando. no con nuestros buenos consejos, Não com os nossos bons no con conselhos. nuestro pensamiento, Não com os nossos pensamentos. solo con la palabra de Jesús el Cristo, Somente com a palavra de Jesus, o Cristo. que es el verdadero sanador. Que Ele é o verdadeiro Salvador. También por su gracia el Señor nos llama como embajadores de Cristo, Também por sua graça Ele nos chamou como embaixadores de Cristo. aquellos que son cumbre espiritual, Aqueles que são a excelência, que estão no nível de excelência espiritual. aquellos que ayudan a las siguientes generaciones a que se levanten como cumbre, Aqueles que ajudam a próxima geração a chegar a esse nível de excelência. para que este movimiento de la vida y el poder de Cristo Para que esse movimento da vida e do poder de Cristo continúe por las generaciones continue de geração a hasta geração. que el Señor venga en su segunda Até venida. que o Senhor volte na sua segunda vinda. Muy bien, pero ¿cómo podemos hacerlo? Mas como podemos fazer isso? Podemos pensar, somos débiles. Podemos pensar, eu sou fraco. Parece algo que queda muy lejano de mí, Parece que é algo que está muito distante de mim. pero tenemos que saber que Dios hace la obra. Porém, temos que saber é que Deus é quem faz essa obra. Dios tiene todo preparado. Deus ele tem já tudo preparado. Por eso desde el principio, Por isso que desde o princípio, en Génesis 1:28, em Gênesis 1:28, Él dijo que esa bendición había que llevarla a toda la tierra. que essa bênção tinha que ir a todas as nações. Desde el principio es el plan absoluto de Dios. E desde o princípio esse foi o plano absoluto de Deus. También Abraham en Génesis 12, versículo 3, Ele também fala isso em Gênesis 12:3. y serás bendición a todas las familias de la tierra, E vocês serão bênção a todas as famílias da terra, a todo el mundo. a todo mundo. Hechos 1:8, Atos 1:8, hasta lo último de la tierra. até o último da terra. Y en Mateo 24:14, Mateus y 24:14. será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Es el plan absoluto de Dios. Esse é o plano absoluto de Deus. Por eso no tenemos que esforzarnos. Por isso que nós não temos que nos esforçar. No es por nuestra capacidad, Não é por nossa capacidade, no es por nuestro carisma, não é por nosso carisma, ni por nuestra inteligencia. não é por nossa inteligência. Es el plan absoluto de Dios. Esse é o plano absoluto de Deus. Por eso lo único que tenemos que hacer E o que nós temos que fazer es entrar dentro de la corriente de la palabra. é entrar na corrente da palavra. Es algo muy cómodo. Isso é algo muito Solo simples. tengo que estar dentro de la corriente de la palabra. O que eu tenho que fazer é entrar na corrente da palavra. Ahí veré cómo Dios obra poderosamente en mi vida y a través de mi vida. E aí nós vamos ver como Deus age poderosamente na minha vida e Ahí através podré da minha vida. encontrar cómo Dios tiene todo realmente preparado. E aí eu vou ver como Deus já tem tudo preparado. El pastor Ryu, que es un gran evangelista de esta época, O pastor Will, que é um grande evangelista nesse tempo, siempre pone un ejemplo. ele sempre dá um exemplo. Una mosca que esté en Corea del Sur, es bien difícil que esté viajando hasta México desde Corea, ¿verdad? Ele disse: uma moça que está na Coreia do Sul, é muito difícil ela ir até o México. No se puede. Não pode. Pero si esa mosca entra en el aeropuerto en un avión que va hacia México, Então, se uma mosca ela entra num aeroporto,
Estando dentro del avión, ese avión que va a México es muy fácil, va a llegar fácilmente sin esfuerzo a México, ¿verdad? E ela toma um avião, ela vai chegar muito fácil, sem esforço nenhum ao México. Puede ir muy cómoda dentro del avión, E ela pode ir de uma forma muito simples puede dentro do avião. descansar Ela pode descansar y va a llegar ciertamente hasta México. e ela vai chegar até o México. Por eso, la evangelización de las 237 naciones Por isso que a evangelização das 237 nações es el plan absoluto de é o Dios. plano absoluto de Deus. Nada ni nadie lo puede bloquear. Nada, ninguém pode parar. Yo solo tengo que estar alineándome a ese plan absoluto, Eu só tenho que me alinhar a esse plano absoluto de Deus. entrar dentro de la corriente de la palabra. Entrar na corrente da palavra. Por eso, conforme a la palabra, en este día vamos a compartir sobre la estrategia para salvar los lugares vacíos, A mensagem, a estratégia para salvar os lugares vazios, centrado en los 5 básicos. centrado nos 5 básicos. Y vamos a ver la época de Roma. Vamos falar sobre a era de Roma. El tiempo de la época de Roma estaban colonizados. El pueblo de Israel era colonizado por los romanos. Na época de Roma, Israel estava colonizado por Roma. También era una crisis a nivel mundial. E também havia uma crise a nível mundial. Pero el Señor, por su gracia, escogió a unas pocas personas, Mas Deus, por sua graça, escolheu poucas pessoas. una minoría. Uma minoria. Eran gente humilde, Eram pessoas humildes. la mayoría pescadores. Na maioria eram pescadores. Eran galileos. Eram galileus. Los judíos despreciaban a los galileos. E os judeus em si despreciavam os galileus. Pero ellos que habían sido llamados por Dios, Mas eles foram chamados por Deus. Dios sobró en sus vidas. E Deus soprou sobre as suas vidas. Y a través de ellos, en 313 años, E através deles, em 312 anos, todo el imperio romano fue conquistado con el Evangelio. toda Roma foi conquistada com o Evangelho. Pudieron llegar a esos lugares vacíos y dar la sanidad. E eles podiam entrar nesses lugares vazios e levar a cura. Por eso, conforme a la palabra, Por isso que, conforme a palavra, tenemos que ver ese modelo que Dios ha dejado temos esse modelo que Deus nos deu para salvar esos lugares para vacíos. salvar os lugares vazios. Siempre conforme a la palabra, E isso é sempre em conformidade com a palavra. porque Dios siempre cumple su palabra. Porque Deus, ele cumpre a sua palavra. Dice en Marcos 3, de 13 al 15, que el Señor escogió a los que Él quiso. Marcos 3, de 3 a 15, fala que Deus escolheu aqueles que ele quis. ¿Para qué los llamó? E para que Deus os chamou? Los llamó para que estuviesen con Él. Chamou para que estivesse junto com ele. De la misma manera, Dios por su gracia nos ha escogido. E Deus, da mesma forma, por sua graça, ele nos escolheu. Es un gran descanso, ¿verdad? E isso é um descanso para nós. Dios me ha escogido y Él no se equivoca. Deus quem nos escolheu e ele não erra. Y Él durante 3 años y medio quería que estuvieran con Él. E durante 3 anos e meio, ele queria que esses discípulos estivessem junto com eles. ¿Para qué quería que estuvieran con Él? Para quê? Para que lo pudieran conocer. Para conhecê-lo. Lo primero, lo más importante que el Señor quería es que lo pudieran conocer. O mais importante que o Senhor queria era que eles conhecessem a ele. En todos nuestros países, por tradición, Em todos os nossos países há uma tradição. casi todas las personas saben quién es Jesús. E a maioria das pessoas sabem quem é Jesus. Lo han escuchado desde niños. E eles já ouviram sobre ele desde pequenos. Pero tú preguntas quién es Jesús y unos dicen un revolucionario. E você pergunta quem é Jesus, alguém diz revolucionário. Otros dicen un gran maestro. Professor. Otro dice es un mito. É alguém que é um mito. Hay muchos Jesús distintos, ¿verdad? Há muitos Jesus diferentes. Pero Jesús es uno. Porém, só há um Jesus. Por eso tenemos que conocerlo no con nuestro pensamiento, Por isso que nós não temos que conhecê-lo somente com os nossos pensamentos, sino conforme a la palabra. mas em conformidade com a palavra. Yo recuerdo de pequeño en la clase de religión Eu me lembro desde pequeno, quando eu estudava religião,
Yo sabía que Jesús vino para salvarnos Eu sabia que Jesus veio para me salvar de nuestros pecados, dos nossos pecados. pero mi vida no tenía nada que ver con eso. Porém, a minha vida não tinha nada a ver com isso. Seguía sufriendo. Eu estava sofrendo No lo entendía bien. e eu não podia entender muito bem. Por eso el Señor, durante 3 años y medio, lo primero que querían es que pudieran conocer Por isso que o Senhor, durante esses 3 anos, a primeira coisa era que eles o conhecessem. quién es Jesús el Cristo. Quem é Jesus o Cristo? Por eso les preguntó primeramente a la multitud: Por isso que ele fez a pergunta voltada primeiramente à multidão. ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quem dizem os homens que eu sou? Ellos dijeron en primer lugar: E eles disseram primeiro, Juan el Bautista. João Batista. Juan el Bautista era alguien que hacía reforma social, João Batista era alguém que estava focado na reforma social. alguien que quería ayudar a las personas, Alguém que queria ajudar as pessoas. quería cambiar la sociedad. Ele queria uma mudança social. Y es algo bueno, ¿verdad? Isso é algo bom, não? Pero realmente no es la esencia de quién es Jesús el Cristo. Porém, não é a essência de quem é Jesus o Cristo. De los países hispanos salió la teología de la liberación. Nos países hispanos veio a teologia da Liberación. da liberação. Veio a teologia liberal. Estaba enfocada en liberar a los pobres, E eles queriam dar essa liberdade aos povos. pero realmente no dio verdadera respuesta. Porém, não veio uma resposta verdadeira a eles. Incluso vinieron guerras y muertes a través de eso. Ao contrário, vieram guerras e mortes. Por eso tenemos que conocer la esencia de quién es Jesús el Por Cristo. isso que o que nós temos que fazer é conhecer a essência de quem é Jesus o Cristo. Otros decían que era como Elías. Outros diziam Elias. Elías fue un gran profeta. Elias foi um grande profeta. Él oró y Dios envió fuego del cielo. E Deus enviou fogo do céu através dele. Muchas personas están centradas en el misticismo, Muitas pessoas estão presas ou centradas no misticismo, en las señales, en los milagros. nos sinais, nos milagres. Por supuesto, Dios es espíritu Sim, Deus é Espírito. y Él tiene todo el poder. Ele tem todo o poder. Por supuesto, es un Dios de milagros. É um Deus de milagre, com certeza. Pero yo recuerdo perfectamente. Porém, eu me lembro perfeitamente. Yo también experimenté esa zona, ese tiempo donde estábamos centrados en la iglesia, en el misticismo. Eu experimentei esse tempo onde nós estávamos centrados na igreja no misticismo. Recuerdo perfectamente una vez, Eu me lembro perfeitamente de uma vez, vino un profeta veio um profeta y él empezó a orar por la gente. e ele começou a orar pelas Y pessoas. la gente caía al suelo. E as pessoas caíam no chão. Unos reían, Outros riam, otros lloraban. outros choravam. Yo en ese tiempo estaba tocando el teclado. E naquele tempo eu estava tocando o teclado. Y mientras el pastor o el profeta estaba predicando, yo estaba allí tocando. E no momento que o profeta estava pregando, eu estava ali tocando o teclado. Llegó un momento que todas las personas estaban en el suelo. E chegou um momento em que todos estavam caídos no chão. Yo en ese tiempo no entendía bien, me parecía algo extraño, la verdad. E eu não podia entender muito bem, parecia algo estranho que estava acontecendo. Por eso, cuando vi que ya estaban todos en el suelo, Por isso, depois que eu vi que estavam todos no chão, dejé de tocar y me fui. eu parei de tocar e fui embora. Yo pude ver a través de eso E o que eu pude ver através disso? que esas personas que estaban cayéndose, buscando con buen corazón esas señales, Que essas pessoas que estavam no chão, buscando com bom coração esses sinais que estavam acontecendo, el lunes su vida no había cambiado nada. que na segunda-feira a vida deles não havia mudado em nada. Seguían sufriendo, Eles estavam continuamente sofrendo. incluso más problemas todavía. E, inclusivamente, haviam mais problemas. Por eso, realmente, no es la esencia de quién es Jesús el Cristo. Por isso que esse movimento não é a essência de quem Jesus é. Otros dijeron como Jeremías. Outros disseram Jeremias. Jeremías fue un gran profeta. Jeremias, ele foi um grande profeta. Era un profeta con mucha misericordia por su pueblo. Ele era um profeta que tinha misericórdia pelo povo. Él escribió el libro de Lamentaciones. Ele escreveu o livro de Lamentações. Lloraba con su corazón por las personas. Ele chorava com o coração pelas pessoas. Y realmente es algo bueno, es verdad, hay que tener misericordia por todos. Sim, isso é algo bom, você ter misericórdia pelas pessoas. Pero realmente no es la esencia de por qué vino Jesús el Cristo. Porém, não é a essência do porquê Jesus, o Cristo, veio. Otros dijeron que alguno de los profetas. E alguns disseram alguns dos profetas. Y en este tiempo hay muchas iglesias en todo el mundo Nesse tempo, há muitas igrejas ao redor do mundo que están centradas en el materialismo. que estão centradas no materialismo. Están centradas
realmente en cosas materiales. estão focadas e centradas nas coisas materiais. Por eso no están teniendo ninguna respuesta. Por isso não estão tendo respostas verdadeiras. La iglesia más grande de los Estados Unidos, que está en Houston, A maior igreja dos Estados Unidos, que está em Houston, nunca predican ni de Satanás ni del pecado. nunca fala de Satanás nem sobre o pecado. Por eso realmente lo único que están queriendo es que la gente esté llenando ese lugar. E na verdade o que a gente vê é que eles querem encher aquele lugar de pessoas. Y realmente no es que sea nada malo en sí, pero no va a poder cambiar la vida. Não é que isso seja mal, No va a mas, poder solucionar las familias. mas que eles não vão poder mudar a vida nem salvar as famílias. Porque eso, por supuesto, no es la esencia de por qué Jesús el Cristo Porque vino. na verdade isso não é a essência de que Jesus ele é o Cristo. Después de preguntar a la multitud, preguntó a los discípulos: Depois de fazer a pergunta para a multidão, ele voltou a pergunta para os discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? E vocês, quem dizem que eu sou? Y eso es la pregunta más importante que tenemos que contestar. Essa é a pergunta mais importante que nós temos que responder. ¿Quién es Jesús el Cristo para usted? Quem é Jesus o Cristo para você? Para poder contestar bien, es muy importante que vayamos al principio, E para responder bem, nós temos que ir ao princípio, al Génesis. a Gênesis. A través de la palabra vemos el principio de la creación del hombre. Através da palavra nós vemos o princípio da criação do homem. En Génesis 1:27 dice que Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Em Gênesis 1:27 ele diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Dios por su gracia nos hizo seres espirituales. Deus por sua graça ele nos fez como seres espirituais. Dios que es espíritu nos hizo seres espirituales para estar relacionándonos con Él, Deus que é espírito nos fez como seres espirituais para estarmos relacionando com para ele, estar centrados en Él, para estarmos centrados nele, gobernados, administrados por Él, para serem governados e administrados por ele. y de esa manera poder gozar la verdadera vida, E dessa maneira poder desfrutar da verdadeira vida, la verdadera felicidad. da verdadeira felicidade. Ese es el hombre original. E esse é o homem original. En Génesis 1:28 dice que Dios por su gracia nos puso sobre toda la creación Em Gênesis 1:28 ele diz que Deus nos colocou sobre toda a criação, para dominar y sojuzgar toda la tierra. para dominar e governar toda a terra. El hombre vivía totalmente feliz O homem era totalmente feliz, a la manera de Dios. a conformidade à vontade de Deus. Dios por su gracia hizo un pacto con nosotros. E Deus ele fez uma aliança conosco. Génesis 2:17. Gênesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Ele disse: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, que certamente no dia em que comeres morrerás." Ese pacto es un pacto de amor. Esse é uma aliança de amor. Como teníamos libre albedrío, Él nos dio ese pacto para que no olvidáramos que solo con Dios podíamos tener la vida y todas las bendiciones. Então, ele nos deu essa aliança para que pudéssemos entender que somente com ele podíamos ter a verdadeira vida e todas as bênçãos. En Génesis 1:31 dice que Dios, al terminar toda la creación, lo miró y todo era bueno en gran manera. Em Gênesis 1:31 ele diz que depois que Deus olhou toda a criação, ele viu que tudo era muito bom. A la manera de Dios no había enfermedades, Na forma de Deus não havia doenças, no había enfados, no había guerras, no había peleas. não havia cansaço, não havia desprezo, não havia guerras. Todo era bueno en gran manera, Tudo era muito bom, a la manera de Dios. da conformidade à vontade de Deus. Pero en Génesis 3, la Biblia habla un acontecimiento muy importante. Porém, em Gênesis 3 fala de um acontecimento muito importante. Es un problema que ninguna universidad está enseñando, É um problema que nenhuma universidade ensina, que ningún presidente está conociendo. que nenhum presidente conhece. Pero es el punto de cambio de toda la humanidad. Esse foi o ponto de mudança de toda a humanidade. La palabra de Dios dice que Satanás, el adversario, a través de una serpiente, engañó al hombre. A palavra de Deus diz que o adversário, através de uma serpente, enganou o ser humano. ¿Cómo le engañó? E como foi que ele enganou? No fue a las emociones, Não foi através das emoções. él fue a que perdiera la palabra, Ele fez com que eles perdessem a palavra, a que saliera de la palabra. para que eles saíssem da palavra. En ese momento, el hombre perdió el pacto. E nesse momento o homem perdeu a aliança. Fue un gran desastre. E foi um desastre total. Todo cambió. Tudo mudou.
El hombre que había sido creado para estar con Dios O homem que tinha sido criado para estar com Deus, quedó separado de Dios. agora estava separado de Deus. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Em Romanos 3:23 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. El hombre sin Dios no es nada. O homem sem Deus, ele não é nada. Es como un bebito separado del brazo de sus madres É como um bebê que está separado dos braços da sua mãe. y lo dejan ahí solo en la calle. E eles pode deixar ele, se deixar ele só ali na rua, ¿Qué va a hacer ahí? o que vai acontecer? No tiene el calor, el amor, el alimento a través de su mamá. Não tem o calor, o amor e o alimento da mãe. No sabe qué comer. Ele não sabe como comer. ¿Qué comerá? Se chupará los dedos, O que ele vai comer? Ele vai colocar os dedos na boca. pero como no funciona, intentará algo. Los dedos de los pies. E como não funciona, ele vai tentar outras coisas, colocar os dedos dos pés. Pero es un sufrimiento, ¿verdad? Porém, isso é um sofrimento. El hombre separado de Dios es como un pez fuera del agua. O homem separado de Deus, ele é como um peixe fora da água. No se muere de repente. Ele não vai morrer de repente. Se esfuerza en respirar. Ele está se esforçando para respirar. Sigue viviendo, Ele segue vivendo. pero no es la verdadera vida. Mas aí não há a Es verdadeira una vida miserable. É uma vida miserável. No es la vida original que Dios tiene para el pez. Não é a vida original que Deus criou para o peixe. Necesita el agua. Ele precisa da água. Pues esa es la vida del hombre separado de Dios. Pois essa é a realidade da vida do No homem es la separado de verdadera Deus. vida, es una vida de miseria. Não é uma verdadeira vida, é de vida de miséria, sofrimento. uma vida de sofrimento. Porque fuimos creados para Porque nós estar con fomos Dios. criados por Deus. No solo el hombre quedó separado, el hombre también cambió su naturaleza, se hizo una naturaleza de pecado. Não somente estava separado de Deus, mas ele mudou a sua natureza. Agora tem a natureza do pecado. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Em Romanos 3:10 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nuestra naturaleza cambió. Nossa natureza mudou totalmente. Al hacernos pecadores, empezamos a cometer pecados. Por sermos pecadores, começamos a pecar. Esos pecados son como piedras en una mochila, Esses pecados são como pedras carregadas Que em nos uma hundem. mochila. Que nos faz que nos hacen estar trabajados, que nos faz estar cansados, cargados. carregados. Esos pecados son como cadenas. E esses pecados são como cadeias Nos atrapan. que nos prendem. No podemos salir de ahí. E nós não podemos sair disso. Porque el pecado se ha enseñoreado de nuestras vidas. Porque o pecado dominou as nossas vidas. La tercera consecuencia del pecado original es que el ser humano empezó a ser controlado por Satanás. E a terceira consequência é que o homem, por causa do pecado original, passou a ser dominado por Satanás. En Efesios 2:2 dice que es el príncipe de la corriente de este mundo. E Efésios 2:2 diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Por supuesto, la gente no es consciente. E as pessoas não conhecem essa realidade. En Apocalipsis 12:9 dice que Satanás es el engañador de este mundo. Apocalipse 12:9 diz que Satanás ele é o enganador deste mundo. ¿Y su obra maestra cuál es? E qual é a sua obra maestra? Hacer creer que él no existe. É fazer com que as pessoas não creiam que ele existe. Hay muchas personas que dicen que Satanás no existe. Há muitas pessoas no mundo que dizem que Satanás não Y lo que existe. es peor, muchísimas iglesias también dicen que Y- Satanás no existe. E muitas igrejas dizem que Satanás não existe. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos habla claramente. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, nos fala claramente sobre Nos ele. explica quién lo creó. Nos explica quem criou a ele. Nos explica también la estrategia que él utiliza. Fala também da estratégia que ele tem. Y también cuál va a ser su final. E também qual será o final Já está dele. escrito. Está tudo escrito. Jesús el Cristo habló de él. Jesus falou sobre ele. Y él dijo que él vino a hurtar, matar y E destruir. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. Y él lo está haciendo continuamente. E ele está fazendo isso continuamente. Pero la gente, por estar separada de Dios, Porém, porque as pessoas estão separadas por de estar Deus, muerta espiritualmente, no es consciente. por estarem mortas espiritualmente, elas não conhecem. Y piensa que esta vida miserable es la vida. E eles pensam que essa vida que eles estão vivendo miserável é o estilo de vida que Que no hay eles nada vivem. más. Que não há nada mais além disso. Por eso la gente vive en gran sufrimiento. Por isso que as pessoas estão vivendo em grande sofrimento. En el siglo XIX salió una teoría que decía que el problema de los hombres es que necesitaban más educación. No século XIX saiu uma teoria que dizia que os homens precisavam, que o problema dos homens é que eles precisavam de mais educação. Luego decían que necesitaban más economía. Logo depois veio outra dizendo que eles precisavam mais das finanças. Y por supuesto son cosas necesarias. Na verdade, nós precisamos disso. Pero ya en el siglo XX la gente tuvo más educación y más economía. Mas no século XX veio e as pessoas chegaram a ter mais educação e mais economia. Pero cada vez la gente está sufriendo más. Mas cada vez as pessoas estão sofrendo mais e mais. Las personas en ese estado
E as pessoas nesse estado, cayeron en 6 estados terribles. eles caíram em 6 estados terríveis. Dice en Juan 8:44, Diz João 8,44. vosotros sois de vuestro padre el diablo, Vocês pertencem ao vosso pai, que é o diabo. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. E vocês querem fazer o desejo dele. La gente sin saberlo hace los deseos de su As padre. pessoas sem saber fazem a vontade do pai. Por eso continuamente en las noticias salen esas noticias terribles, crímenes tremendos. Por isso que continuamente nas notícias sai acerca desses crimes terríveis. Recuerdo hace muchos años Eu me lembro que há alguns anos que salió una noticia muy impactante. que havia uma notícia muito impactante. Un joven, Um jovem sin ningún problema aparente, que aparentemente não tinha nenhum problema, mató a sus padres. ele matou os seus pais. ¿Cómo los mató? E como ele matou? Con una espada japonesa que tenía, una katana. Ele matou com uma espada japonesa. Los mató. Ele matou seus pais. Y los policías que lo detuvieron estaban asombrados. E os policiais estavam assombrados com ¿Por aquilo. qué? Por quê? Decían que este joven no estaba arrepentido, estaba tan tranquilo. Dizia que ele não estava arrependido e que ele estava muito tranquilo. Por supuesto, ese joven fue a la cárcel. E ele foi à prisão. Por gracia de Dios, un creyente un día, recibiendo la guía del Espíritu Santo, le escribió. Porém, pela graça de Deus, um crente guiado pelo Espírito Santo escreveu uma carta a ele. Le envió una carta. Enviou uma carta a ele. Pudo encontrarse con él. E pôde encontrar esse jovem. Le predicó el Evangelio de Jesús el Cristo. Pregou o evangelho de Jesus o Cristo. Por gracia de Dios, ese joven pudo recibir la salvación. E pela graça de Deus, esse jovem pôde receber a salvação. Tuvo un nuevo nacimiento. E ele teve um novo nascimento. Con el tiempo empezó a contar realmente qué le había pasado. E com o tempo ele começou a falar o que havia acontecido. Contó que cuando era joven empezó a entrar en temas de ocultismo. E quando ele era pequeno, ele começou a entrar nessa realidade do ocultismo. Lo hacía por curiosidad, Ele começou por curiosidade, pero empezó a meterse más adentro. mas ele aí começou a penetrar mais Aunque e era mais. por ignorancia, ahí Satanás y los demonios sobran. Ainda que era por ignorância, mas aí vem a ação de Satanás Y e si dos abres demônios. puertas, están entrando continuamente. E as portas se abrem e eles acabam penetrando mais e mais profundo. Por eso este joven decía que él realmente no mató a sus padres. E ele dizia: não, realmente eu não matei os meus pais. Decía que había algo dentro de él Que na verdade estava algo dominando Uma ele. voz. Uma voz que los mataba. que dizia: mate-os, Mátalos. mate-os. Y terminó matándolos. E por final ele matou seus pais. Por eso realmente estos estados tan terribles Por isso que esse é um estado muito terrível. no es una teoría. Não é uma teoria. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y verlo alrededor Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e ver o que está acontecendo ao nosso redor. para poder conocer quién es Jesús el Cristo. Yo tengo que estar entendiendo primeramente esto. Para poder conhecer quem é Jesus o Cristo, nós temos que entender isso aqui muito bem. ¿Cuál es el verdadero problema de las personas? E qual é o verdadeiro problema das pessoas? No solo están bajo el poder de Satanás. Não somente está embaixo do poder de Satanás. Dice en 1 de Corintios 10:20, Diz em 1 de Coríntios 10:20. antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam não são a Deus, mas sim os demônios. Eu não quero que vocês sejam participantes com as coisas dos demônios. Las personas en ese estado se van a estar quietas, Você acha que as pessoas nesse estado elas vão estar paradas? se van a esforzar para ser felices. Elas vão se esforçar para ser felizes. Pero ¿cómo lo hacen? Mas como elas fazem? A través de la cultura de la oscuridad. Através da cultura das trevas. Esa cultura que Satanás durante siglos ha ido poniendo en nuestros países. Essa cultura que através de séculos Satanás vem trazendo nos nossos países. La idolatría. A idolatria. En todo el mundo donde hay personas, realmente hay idolatría. Em todo mundo, aonde há pessoas, há idolatria. No importa que sea la isla más escondida. Não importa que seja a ilha mais distante ou escondida. Si hay seres humanos, hay idolatría. Se ali há um ser humano, ali há idolatria. Ídolos de metal, de piedra, de madera. Ídolos de metal, pedra, madeira. Realmente en sí no son nada. Realmente eles não são nada. Pero detrás Porém, por detrás está Satanás y los demonios. está a ação de Satanás e dos demônios. Las personas son sinceras, se sienten mal As pessoas elas são sinceras, mas elas estão se sentindo mal. y piensan que eso es Dios. E eles pensam: isso é Deus. ¿Por qué? Por quê?
Porque durante siglos les han enseñado eso. Porque durante séculos ensinaram a eles a isso. Lo hacen sus padres, E eles dizem, esses são nossos Sus pais, abuelos. são os nossos avós, sus vecinos. são os vizinhos. No conocen otra cosa. E eles não conheciam outra coisa. Es el engaño de Satanás. Era um engano de Satanás. Por eso desesperados buscan a Dios Por isso que desesperadamente eles estão buscando a Deus a través de los ídolos, através desses ídolos, sin saber que están yendo todavía a caer más fuerte en los problemas. sem saber que cada vez eles estão caindo mais profundo nesses problemas. Realmente la idolatría trae graves desastres. Realmente a idolatria traz muitos desastres. En Éxodo 20, 4 y 5 dice que hasta la tercera y la cuarta generación. Em Êxodos 24 e 5 ele diz que até a terceira e a quarta geração. La gente separada de Dios tiene un vacío espiritual. As pessoas separadas de Deus, elas têm um vazio espiritual. Por eso tiene un anhelo natural de buscar a Dios. Por isso que eles têm um desejo de buscar a Deus. Y van a los ídolos. E aí eles vão a esses ídolos. Satanás tiene un poder limitado. Satanás ele tem um poder limitado. No se puede comparar con Dios, que es todopoderoso, Não podemos comparar ele com Deus que é todo poderoso. pero tiene un poder limitado. Mas ele tem um poder que é limitado. Por eso las personas van al ídolo Por isso que as pessoas vão até os ídolos y reciben una respuesta, e recebem respostas. pero es respuesta falsa. Porém são falsas respostas. ¿Por qué? Por que isso? Porque al final va a caer en desastres. Porque no final eles vão a esse caminho de desastre. No solo ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Não somente ele, mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Es algo terrible. Isso é algo terrível. Y en los países hispanos lo podemos ver continuamente. E nós podemos ver essa realidade continuamente dentro dos países hispanos. No solo eso. Não somente isso. Dice en Mateo 11:28. Mateus 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. El Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre. O Senhor sabe o que há no coração do homem. Por eso sabe que las personas separadas de Él están trabajadas y cargadas. Por isso que ele sabe que as pessoas separadas dele estão cansadas e sobrecarregadas. Al tener problemas espirituales empiezan a tener problemas mentales. E começando a ter esses problemas espirituais, vêm os problemas mentais. El miedo, O medo, pánico, o pânico, celos, cólera, a ira, enfados, o cansaço, estrés, o estresse, ansiedad. a ansiedade. Y podíamos continuar. Hay muchos problemas mentales. Há muitos problemas mentais que poderíamos seguir dizendo. Y cada vez, a pesar de que la tecnología está creciendo, aumentan los problemas mentales. E apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, os problemas mentais seguem crescendo. En estos días hay muchas personas que se sienten solas. E nesse dia, muitas pessoas que estão se sentindo só. Una persona, aunque esté rodeada de 100 personas, se puede sentir muy sola. E ainda que ela esteja rodeada de 100 pessoas, ela pode se sentir só. Son problemas mentales. Isso são problemas mentais. Hace unos años me encontré con un hispano aquí en Corea. Alguns anos atrás, eu me encontrei com um hispano aqui na Coreia. Estaba haciendo un aposento alto y él empezó a venir. E eu estava fazendo um cenáculo e ele começou a participar. Él solo venía por curiosidad, decía. Ele disse que estava vindo por curiosidade. Él me hacía preguntas E estava me fazendo algumas perguntas. y un día quedé para tomar un café con él. E um dia eu o convidei para que ele tomasse um café. En ese momento, cuando empezamos a platicar del Evangelio, él se enfadó, E naquele momento, quando eu comecei a pregar o evangelho para ele, ele ficou muito irado. se manifestó. E ele estava manifestado. Empezó casi a insultarme, E ele começou quase a me insultar. pero yo solo oraba. Porém, eu estava Estava em atando oração. o poder de Eu Satanás. estava repreendendo a ação de Satanás. Llegó un momento que por fin cambió de actitud. E em um certo momento ele mudou de atitude. Él abrió su corazón Ele abriu o coração. y en ese momento me confesó, E naquele momento ele fez uma confissão. a mí lo que me pasa es que tengo miedo. Na verdade, o que está acontecendo comigo é que eu tenho muito medo. No sé qué va a pasar con mi hijo. Eu não sei o que vai acontecer com meu filho. No sé qué va a pasar con mi vida. Não sei o que vai acontecer com a minha vida. Tengo miedo. Tenho muito medo. Y realmente, así están viviendo muchas personas. E assim é a realidade de muitas pessoas. No tenemos que estar engañados por la apariencia. Não temos que ser enganados pelas aparências. Si una persona está separada de Dios, Se uma pessoa ela está separada de Deus, aunque parezca que le va bien, ainda que aparentemente ela esteja indo bem, aunque parezca que es feliz, que apareça que ela esteja feliz, es totalmente mentira. mas na verdade é uma mentira. Es como una bomba de tiempo. É como uma bomba que está um relógio, que tem um relógio. No sabemos cuándo, Não sabemos quando, pero hay un tiempo porém há esse tempo donde va a explosionar. que ela vai explodir. No sabemos por dónde, Não sabemos aonde, pero 100% conforme a la palabra va a explosionar. mas 100% de acordo com a palavra ela vai explodir.
Hace unos años, una joven creyente también vino a pedir un consejo. E alguns anos atrás, uma jovem crente veio até ele pedir um conselho. Esa joven decía que estaba muy enamorada, que había encontrado un novio y que se quería casar. Ela disse que estava muito apaixonada, que havia encontrado um noivo e iria casar com ele. Pero el novio era no creyente. Porém, esse noivo era um não cristão. Ella decía que era perfecto, Mas ela dizia assim, ele é muito perfeito. un príncipe azul, Ele parece um príncipe, trabajador. muito trabalhador. Dice que la trataba como una reina. E tratava ela como uma rainha. Estaba bien emocionada. E ela estava bem emocionada. Conforme a la palabra, explicamos que la palabra dice: no te unirás a yugo desigual con los gentiles. E conforme a palavra, eu expliquei que ela não deveria se juntar com a pessoa que não era cristã. Conforme a la palabra explicamos que esa persona, aunque da esa apariencia, por estar separada de Dios, era solo apariencia. E ele disse que através da palavra, ainda que essa pessoa tinha uma aparência, mas era somente aparência. Ciertamente, por dentro, esa persona no sería así. E certamente que por dentro, ela não seria assim. Tendría algún problema. Ela tinha algum problema. El caso que estaba tan emocionada que se casaron. Mas estava tão emocionada que acabou se casando. Y pasaron varios meses E passando alguns meses, y se quedó embarazada. e ela estava grávida. Y cuando ya tenía 7 meses de embarazo, E quando chegou aos 7 meses, un día nos llamó. ela ligou novamente para ele. Había tomado el teléfono de su esposo Ela pegou o telefone do seu esposo y había mirado los mensajes e, olhando as mensagens, y se quedó asustada. ela ficou muito assustada. Su marido, que la trataba como una reina, Seu marido, que tratava ela como uma rainha, estaba en programas de chat teniendo relaciones con mujeres casadas. estava vendo programas através de sites com mulheres casadas. Se quedó impresionada. E ela ficou impressionada. Por supuesto, eso es la obra de Satanás. Com certeza isso é a obra de Satanás. Y tenemos que conocer la realidad, no para juzgar a nadie, Nós temos que conhecer a realidade, mas não para julgar as pessoas, sino para salvarlos con el mas Evangelio. para salvar essas pessoas. Por eso las personas en ese estado, es normal que tengan esos problemas. Então, é verdade que nesse estado aqui é normal terem esses problemas. Es lo natural. Isso é algo natural. De un árbol de mangos, ¿qué fruto sale? Se há uma árvore de manga, que fruto sai? Son mangos, ¿verdad? São mangas que vão sair. Es lo natural. Isso é algo Pues natural. una persona en ese estado, están saliendo esos problemas continuamente. Então, uma pessoa que está nesse estado aqui, esses problemas vão sair continuamente. Por eso, llega un momento que las personas se ponen enfermas de manera física. E aí vem um momento em que vem as doenças físicas. Cuando Felipe llegó a la región de Samaria había muchísimos enfermos. Quando Filipe ele entrou na região de Samaria, havia muitos doentes. Si uno está 24 horas con problemas, con preocupaciones, es normal que se ponga enfermo. E se uma pessoa está 24 horas com preocupações, com problemas, é normal No que ela solo fique eso. doente. En Não somente isso. En Hebreos 9:27 dice que después de la muerte física hay un juicio Em Hebreus 9:27 diz que depois da morte há um juízo y 2 destinos. e há dois destinos. Si las personas mueren en este estado, van a ir una eternidad al infierno. Se as pessoas morrem nesse estado, elas irão a uma eternidade para o inferno. Muchos de ellos, desgraciadamente, están viviendo el infierno ya en esta vida. E muitos deles, infelizmente, estão vivendo já nesse estado de inferno. Y no solo eso. E não somente isso. En Mateo 27:25 Mateus 27:25. dice que esta maldición se traspasa a la siguiente generación. Essa maldição ela vai até a próxima geração. Todos los padres quieren dejar las mejores cosas para sus hijos, Os pais querem dar o melhor, deixar o melhor para os seus filhos. pero una persona dentro de esos 6 estados, Mas uma pessoa dentro desses 6 estados, sin poder evitarlo, sem poder evitar isso, va a traspasar esos desastres, vai passar os esa desastres, maldición, as maldições, ese sufrimiento a os sus hijos. sofrimentos. Un pastor me contó que estaba en una cafetería y se encontrou con una persona que tenía el brazo vendado. Um pastor me contou a ele que ele estava numa cafeteria e encontrou alguém que tinha um problema. Le preguntó, ¿qué le ha pasado? E perguntou: o que aconteceu com você? Este hombre, que estaba muy cargado, abrió su corazón y empezó a hablar con él. E esse homem que estava muito cansado abriu o coração e compartilhou algo com ele. Le dijo: mire, yo cuando era niño, en mi familia había muchos problemas. Quando eu era uma criança, na minha família havia muitos problemas. Mi padre venía tomado todos los días y golpeaba a mi mujer, a mi madre. Meu pai bebia todos os dias e batia na minha mãe. Yo sufría mucho. E eu estava em sofrimento. ¿Por qué? Por quê?
porque me sentía impotente, no podía hacer nada. porque eu me sentia impotente, eu não podia fazer nada. Yo quería mucho a mi padre y me sentía mal de lo que hacía. Eu gostava muito do meu pai, mas eu sentia muito mal por aquilo que ele fazia. Y también quería a mi madre y quería defenderla. Eu também gostava muito da minha mãe, eu queria proteger a minha mãe. Pero era un niño y no podía hacer nada. Porém, eu era uma criança e eu não podia fazer nada com Me aquilo. sentía culpable. E eu me sentia muito culpado. Y todos los días era igual. E todos os dias era a mesma coisa. Este niño tenía tanto rencor que dice que un día se fue corriendo y subió a la montaña al lado de su casa. Ele disse que ele tinha tanto rancor que um dia ele subiu a montanha que estava ao lado da sua casa Él subió a orar. e ele foi a orar. Él no era creyente, pero empezó a orar a todos los falsos dioses que él había escuchado. Ele não era um crente, mas ele começou a orar por todos os deuses que ele já tinha ouvido na vida dele. ¿Y cuál era el título de oración? E qual era o tópico de oração dele? Que su papá muriera. Que o pai dele morresse. Fíjense el rencor que tendría en su corazón. Veja o rancor que estava no coração dele. Pasaron unos meses y llegó un día a casa y estaban todos llorando. E passando alguns meses, ele chegou em casa e estavam todos chorando. Él preguntó, ¿qué ha pasado? E ele perguntou: o que aconteceu? Su papá había muerto. Seu pai estava morto. Un día tomado, se durmió en el suelo y un camión pasó por encima. Um dia ele estava bêbado, caiu e um caminhão veio e passou por cima. Este joven, al escucharlo, salió corriendo otra vez y subió a la montaña. Ao ouvir isso, ele voltou novamente àquela montanha. ¿Para qué? Por quê? Para quê? Para orar. Para orar. ¿Qué quería decir? O que ele queria falar naquele momento? Quería dar gracias. Ele queria dar graças. Estaba agradecido Ele estava muito agradecido. porque había recibido respuesta a la Porque ele oración. recebeu resposta das suas orações. Por eso, este niño decía que nunca iba a ser como su padre. E ele dizia: eu nunca vou ser como meu pai. Pero pasaron los años Porém, passando alguns anos, y él también se casó. ele casou-se. Pasaron los años, Passando alguns anos, tuvo niños ele teve filhos. y empezó a tomar. E ele começou a beber. Y un día llegó a casa y golpeó a su esposa. E ele chegou em casa um dia e bateu na sua esposa. Y empezó a hacerlo todos los días. E ele começou a fazer isso todos os dias. Y ese día por la mañana se miró en el espejo. E nesse dia, pela manhã, ele se olhou no espelho. Dice que cuando se miró en el espejo vio a su papá. E quando olhava assim no espelho, ele viu a face do pai. Se había convertido en su papá. E ele estava igualzinho ao pai Dio dele. un golpe en el espejo. E de um punho ele deu no Por eso espelho. tenía el brazo vendado. E por isso ele estava com o braço machucado. Y por gracia de Dios se encontró con este pastor. E pela graça de Deus, ele encontrou esse pastor. Este pastor le pudo hablar que Jesús es el Cristo. E esse pastor compartilhou com ele que Jesus era o Cristo. Por gracia de Dios pudo cortar y salir de toda maldición. E pela graça de Deus pôde quebrar a maldição e ele pôde sair disso. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos enseña claramente E a palavra de Deus, que é a verdade, nos ensina algo muito claramente. que estos 6 estados de maldición Que esses 6 estados de maldição se aqui traspasan generación tras generación. passa de geração a geração. Y tenemos que estar entendiendo esto muy bien. E nós temos que entender isso aqui muito No se bem. dejen engañar por la apariencia de las personas. Não se deixe enganar pelas aparências das Las pessoas. personas cercanas a ustedes, As pessoas que estão próximas a vocês, si no tienen a Cristo, se elas não têm a Cristo, están ahí. elas estão dentro dessa Hay realidade. un horario que van a explosionar. Há um tempo que vai vir a explosão. Por eso, esos son primeramente los lugares vacíos. Então, isso aqui são os lugares vazios que nós falamos. Entonces tenemos que entender que las personas, nos dice la palabra, por su esfuerzo, no pueden salir de ahí. Então, nós temos que entender que as pessoas, como diz a palavra, através do esforço, elas não podem sair disso. Ni el dinero, ni la ciencia, ni la filosofía, Nem o dinheiro, nem a ciência, nem a filosofia, porque es un problema espiritual. porque isso são problemas espirituais. Por eso esas cosas no tienen ningún valor. Por isso que essas coisas aqui não há nenhum valor. Las personas en ese estado es como están metidos en arenas movedizas, están ahí. E as pessoas dentro desse estado são como estão dentro de uma areia movediça. Si una persona está ahí caído en arenas movedizas, si se mueve, ¿qué ocurre? Se uma pessoa que está dentro da areia movediça, ela começa a se mexer, o que ocorre? Se hunden más, ¿verdad? Ela acaba se aprofundando mais. Las personas en ese estado, si se esfuerzan, es peor. Se as pessoas que estão nesse estado, se elas se esforçam, é pior ainda.
Porque no están conociendo cuál es el verdadero problema. Porque elas, na verdade, não conhecem qual é o verdadeiro problema. Por eso la respuesta la están buscando a través de cosas incorrectas. Por isso que as respostas elas estão buscando em coisas incorretas. La palabra de Dios, que es la verdad, dice que el hombre en ese estado no puede salir por sí mismo. A palavra de Deus, que é a verdade, diz que o homem nesse estado não pode sair por si mesmo. Porque el hombre en ese estado está en depravación total. Porque o homem nesse estado ele está depravado, depravação total. Está tan caído, está tan atado que no puede hacer nada por sí mismo para salir de ahí. Ele está tão preso que ele não pode fazer nada para sair disso. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, Porém, a palavra que é a verdade tiene un núcleo, tem um núcleo, un centro. tem um centro. Por gracia de Dios, Pela graça de Él Deus, promete desde el principio, Ele nos prometeu nada desde más o que el princípio. hombre pecó. Não, desde que o momento que o homem En pecou. Génesis 3:15, Em Gênesis 3:15, que el Cristo iba a venir que veria o Cristo para sacarnos de toda maldición y todo desastre. para nos salvar da maldição e dos desastres. En Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: Em Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. mas Deus prova o seu amor para conosco em que, sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De que tal maneira Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Juan 3:16. João 3:16. Por gracia de Dios. Pela graça de Deus. No lo merecíamos. Não merecíamos. Habíamos pecado y por justicia merecíamos la muerte. Havíamos pecado e pela justiça nós Pero por merecíamos a amor de morte. Dios, por su misericordia, por gracia de Dios, Mas pelo amor de Deus, por sua Él misericórdia e prometió pela en el graça, Antiguo Testamento Ele fez a promessa no Antigo Testamento que el Cristo vendría que esse Jesus para Cristo aplastar viria la cabeza de la serpiente, para esmagar a cabeça da sacarnos de serpente, toda maldición y para nos tirar de desastres, toda maldição e desastre. solo a través de Jesús el Somente Cristo. através de Jesus o Cristo. Por eso durante todo el Antiguo Testamento, Por isso que em todo o Antigo Testamento, a través de tipos, sombras, está hablando, está apuntando a Jesús el Cristo, através das sombras, das situações, ele estava apontando que Jesus viria como Cristo. porque es la única respuesta, Porque ele é a única resposta. es la solución única. Ele é a única solução. En Éxodo 3:18 está hablando a Moisés el sacrificio de sangre. Em Êxodos 3:18 está falando sobre o sacrifício de sangue a 400 Moisés. años eran esclavos. Por 400 anos eles estavam como No podían escravos. salir por sus fuerzas. Eles não tinham como sair Era daquela situação. absolutamente imposible. Era absolutamente Pero impossível. cuando pusieron esa sangre en los postes y el dintel de las puertas, Mas no momento que eles passaram sangue nos umbrais das cuando portas, sacrificaron ese cordero, que es un tipo de Cristo, quando eles sacrificaram o cordeiro que era uma representação de Cristo, cuando pusieron su fe en Jesús el Cristo, quando eles colocaram a sua fé em Jesus En ese o Cristo, momento, naquele momento, cuando venía ese ángel exterminador, quando vinha aquele anjo da morte, donde veía la sangre, onde estava sangue, pasaba de largo. ele passava por cima. Donde estaba la sangre había la vida. Aonde estava o sangue havia vida, Pero si no había sangre, mas aonde não havia o sangue, 100% había muerte. 100% a morte entrava. Porque solo en Cristo tenemos la vida. Porque somente em Cristo Fuera nós de temos a Cristo vida. solo hay muerte y destrucción. Fora de Cristo só a morte A e través de destruição. Cristo salieron de toda maldición. Através de Cristo eles saíram de toda a Cortaron maldição. las cadenas de la esclavitud. As cadeias da escravidão foram Vencieron a quebradas. Faraón, que es un tipo de Eles Satanás. venceram a Faraó, que representava Satanás. Solo a través de Cristo. Somente através de Cristo. Vemos la época de la cautividad. Nós vemos a era dos cativos. 70 años estuvieron cautivos. Por 70 anos eles estavam cativos. Humanamente no podían salir de esa confusión. Humanamente eles não tinham como sair daquela Pero Dios por situação. su gracia a través del profeta Isaías. Mas Deus, por sua graça, através do profeta Y Isaías, aquí la Virgen concebirá e através da Virgem, a Virgem conceberá. y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. E dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dios que venía con nosotros. Esse Deus que viria Dios estar que se iba a conosco. hacer hombre. Esse Deus que se ¿Para faria qué? homem. Para salvarnos. Para quê? Para nos Para salvar. sacarnos de todo desastre, Para nos tirar do de desastre. toda maldición, Nos tirar da de maldição. todo sufrimiento. Tirar do sofrimento. Solo a través de Jesús el Somente Cristo. através de Jesus o Cristo. Y por gracia de Dios en el Nuevo Testamento, E pela graça de Deus no Novo Testamento, esta promesa se cumplió. essa promessa se El cumpriu. verbo se hizo carne, Juan O 1:14. verbo se fez carne, João 1,14. El Señor Jesús vino. O Senhor Jesus veio. ¿Y para qué vino Jesús? E para que veio Jesus? Dice en Mateo 1:21 que el nombre Jesús significa Salvador. Em Mateus 1,21 diz que o nome Jesus significa Salvador. Él vino para salvarnos. Ele veio para nos salvar. Él vino para salvar lo que nadie más podía salvar. Ele veio para salvar o que ninguém mais De poderia los salvar. desastres, la maldición, del poder de Satanás. Dos desastres, da Él maldição, vino dos para poderes de salvarnos Satanás. de ahí. Ele veio para nos tirar dali.
El hombre que está en arenas movedizas no puede salir de ahí. O homem que está na areia movediça, ele não pode sair dali sozinho. Si ahora alguien va con una religión y le dice, esfuérzate, tienes que hacer esto para salvarte, no funciona. Se alguém vai com a religião e diz, se esforça, saia, tente se salvar, não funciona. Pero el Evangelio no es una religión. Porém, o evangelho não é uma religião. Jesús no vino a poner normas, Jesus não veio colocar poner normas, cargas. colocar pesos. Él vino a enviar una cuerda Ele veio para jogar essa corda, para sacarnos, para nos tirar para dali, dar respuesta real a nuestro para dar problema real. respostas verdadeiras ao nosso verdadeiro Por eso problema. Jesús es el único y suficiente Por isso Salvador. que Jesus é o único e suficiente Salvador. Para poder salvarnos cumplió una profesión, E para nos salvar, ele cumpriu uma profecia, Cristo, um ofício, Cristo, Mesías, o Messias, el ungido. o ungido. En el Antiguo Testamento había 3 oficios que eran ungidos antes de ejercerlos. No Antigo Testamento haviam 3 ofícios que eles eram ungidos antes de exercer. Ese ungimiento representa el Espíritu Santo sobre ellos. Esse ungimento representava o Espírito Santo sobre eles. El Cristo vino para ser el verdadero profeta. Cristo veio para ser o verdadeiro profeta. En el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas mayores y menores, No Antigo Testamento havia os profetas maiores e menores, pero ninguno de ellos porém nenhum deles era el camino para regresar a Dios. era o caminho para voltar a Deus. Por eso Jesús es el verdadero profeta, Por isso que Jesus é o verdadeiro porque esos profeta. profetas apuntaban a Jesús el Cristo. Porque esses profetas, na verdade, tinham a função de apontar para Jesus o Cristo. Jesús el Cristo, como el profeta, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus, como verdadeiro profeta, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Solo a través de Él, Somente através dele, que es la verdad, que é a verdade, podemos ir al Padre podemos chegar até y tener Deus la verdadera vida. e ter a verdadeira vida. Es la única manera de salir de la separación de Dios. É a única forma de sairmos dessa separação de Deus. Él cumplió también el oficio del verdadero sacerdote. Ele também cumpriu o ofício do verdadeiro sacerdote. En el Antiguo Testamento también hubieron muchos sacerdotes No Antigo Testamento havia muitos y sacerdotes muchos sumos e sacerdotes. muitos sumos sacerdotes. Una vez al año, el día de la expiación, sacrificaban un cordero y entraban al lugar santísimo. Uma vez ao ano, no dia da expiação, eles sacrificavam um cordeiro e entravam no Santíssimo, no Santo dos Santos. Pero no funcionaba todos los años, lo tenían que repetir. Porém, não funcionava. Todos os anos eles tinham que repetir. ¿Por qué? Porque era un tipo de Cristo. Porque, na verdade, ele representava Cristo. Estaban apuntando al verdadero sacerdote, Ali estava apontando para o verdadeiro aquel que sacerdote. dio un solo sacrificio suficiente y completo. Aquele que fez um único sacrifício suficiente e completo. Cristo, el verdadero sacerdote. Cristo, o verdadeiro sacerdote. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. A través del sacrificio de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Através do sacrifício de Cristo, nossos pecados foram perdoados. Él nos ha liberado de toda maldición y todo desastre. Ele nos tirou da maldição e dos Nos ha desastres. liberado de toda cadena del pecado. Ele nos tirou das cadeias do pecado. Y Jesús el Cristo vino también a ejercer el oficio del verdadero rey. E ele veio também exercer o ofício do verdadeiro rei. Y también en el Antiguo Testamento hubieron muchos reyes, E no Antigo Testamento haviam muitos reis. algunos muy famosos como David, Salomón, Josías, E alguns muitos famosos como Salomão, Davi, pero ellos Josias. no pudieron vencer a Satanás. Mas eles não puderam vencer a Estaban Satanás. apuntando a ese verdadero rey, Eles estavam apontando para o verdadeiro que es rei, Jesús el Cristo. que é Jesus o Cristo. Por eso Él en la cruz derrotó a Satanás. Por isso que ele na cruz derrotou a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Él en la cruz derrotó totalmente a Satanás. Na cruz ele destruiu totalmente a Satanás. Fue el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Foi o cumprimento da Aplastó profecia la cabeza de la serpiente. de Gênesis 3:15. Ele esmagou a cabeça da serpente. Por eso Jesús es el Cristo. Por isso que Jesus ele é o Cristo. Y Él en la cruz, en Juan 19:30, dijo, consumado es. E na cruz, João 19:30, ele disse: está consumado. Él cumplió todo Ele cumpriu tudo conforme a la palabra. de conformidade à palavra. Él es el verdadero solucionador de todos los problemas. Ele é o verdadeiro solucionador de todos os Y la problemas. evidencia es que Él murió, pero al tercer día resucitó. E a evidência disso é que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Es la evidencia que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. É a evidência de que ele venceu a Satanás, o pecado e a morte. morte. Es la evidencia de que Él es Dios. É a evidência de que Ele é Deus. Y Él es el verdadero sacerdote. E Ele é o verdadeiro sacerdote. Y
A lo largo de la historia hay muchos hombres famosos que dicen que son los salvadores. Sim, ao longo da história, muitas pessoas famosas que diziam que eram o Salvador. Personas que han formado religiones que dicen que nos pueden salvar. E há pessoas que formaram religiões que diziam, essa aqui pode te salvar. Pero todos ellos Porém, todos eles nacieron con pecado. nasceram no pecado. Todos ellos murieron y están en la tumba. Todos eles morreram e estão na sepultura. Solo hay una tumba vacía, E só há uma sepultura vazia, la de Jesús el Cristo. a de Jesus o Cristo. Porque Él resucitó. Porque Ele Y ressuscitou. cuando resucitó, Él dijo, todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. E quando Ele ressuscitou, Ele disse, todo o poder nos céus e na terra foi me dado. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Jesus é o Cristo, o solucionador de todos os problemas. Por eso, ni las buenas obras, ni el misticismo, ni las buenas intenciones, solo Jesús el Cristo. Por isso que nem as boas obras, nem o misticismo, nem as boas intenções, mas somente Jesus o Cristo. Y en Mateo 16:16, Pedro, por gracia de Dios, pudo contestar correctamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Em Mateus 16:16, Pedro pôde confessar corretamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en primer lugar puedan conocer, Por isso eu lhe abençoo em nome de Jesus Cristo, que em primeiro lugar você possa conhecer isso aqui. no con su pensamiento, sus buenas intenciones, no, conforme a la palabra que Jesús es el Cristo. Que você possa conhecê-lo não com as boas intenções, com seus pensamentos, mas em conformidade com a palavra de que Ele é o Cristo. En ese momento el Señor se puso muy contento cuando Pedro pudo contestar E correctamente. nesse momento o Senhor se mostrou muito feliz quando Pedro confessou corretamente. Por eso le dio 3 bendiciones. Por isso Ele deu a Pedro 3 bênçãos. 3 bendiciones que podemos disfrutar los que por su gracia hemos creído en Jesús el Cristo. 3 bênçãos que nós também podemos desfrutar. Nós que cremos que Jesus é o Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Y si estamos en Jesús el Cristo, ya no somos ese Simón, ese árbol frágil, E se nós estamos em Cristo, nós já não somos mais essa árvore fraca. ese árbol que sopla el viento y se dobla, luego sopla por el otro sitio y se vuelve a doblar. E essa árvore que quando o vento sopra, ela vai para um lado, o vento sopra, ela vai para o outro. Ya no será Simón, sino Pedro, una piedra bien fuerte Mas somos como Pedro, uma pedra que muito nada puede forte, mover. que ninguém pode mover. Y sobre esa confesión E sobre essa de que confissão, Jesús es el Cristo, el Señor edifica su iglesia. que Jesus é o Cristo, Ele Cada edifica uno a de sua igreja. nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Nós somos a igreja do Deus Y a vivo. través de nosotros se va a levantar ese movimiento del evangelismo. E através dessa igreja, Deus vai levantar esse Cuando nos movimento. do aferramos evangelismo. solo al pacto de Jesús el Cristo, Quando nós tomamos posse do pacto que cuando Jesus é o estamos Cristo. conociendo correctamente que Jesús es el Cristo, Quando conhecemos corretamente que Jesus ele é o Cristo. también dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão Cuando contra un hijo ela. de Dios se aferra fuertemente con seguridad al pacto de Jesús el Cristo, Satanás huye. Quando um filho de Deus toma essa aliança com força, Satanás ele foge. Satanás es astuto, él sabe muy bien quién conoce correctamente a Jesús el Cristo. Satanás ele é muito astuto, ele sabe, ele conhece Jesus o Él Cristo. conoce muy bien a los que se aferran solo a Jesús el Cristo. Ele conhece muito bem aqueles que tomam posse de somente Jesus o Cristo. Y entre ellos no puede hacer nada, huye directamente. E contra esses ele não pode fazer nada, ele foge. Porque Jesús el Cristo ya ha vencido a Satanás. Porque Jesus já venceu a Satanás. Por eso, Él nos da la bendición de la llave del reino de los cielos. Por isso que ele nos dá a bênção da chave do reino dos céus. Y los hijos de Dios tenemos el respaldo del trono celestial. E nós, como filhos de Deus, temos o respaldo do reino dos céus. Tenemos la bendición de la oración. Nós temos a bênção da oração. Cuando nos aferramos al pacto de Jesús el Cristo y empezamos a orar, Quando nós tomamos posse do pacto de que Jesus é o Cristo e começamos a orar, se levantan esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. vem essas respostas que transcendem tempo e espaço. Y esa es una gran bendición que tenemos. E essa é uma grande bênção Por que eso nós temos. realmente, si podemos conocer correctamente que Jesús es el Cristo, ya tenemos todo. Por isso que se você conhecer corretamente que Jesus é o Cristo, Que você já puedan tem tudo. conocer conforme a la palabra, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E ao conhecer conformidade à palavra que tu Tú és eres o el Cristo, solucionador de todos los que problemas. Ele é o solucionador de todos os problemas. Pedro contestó muy bien y estaba muy emocionado. Pedro respondeu muito bem, ele estava muito emocionado. Pero en el mismo capítulo 16, Porém, no mesmo capítulo 16, cuando el Señor dijo que era necesario ir a Jerusalén para morir quando o y Senhor disse, resucitar, que era necessário ir a Jerusalém e ele tinha que morrer e ressuscitar, Pedro dijo, no hagas así, Señor. Pedro disse, não faça assim, Senhor. En el versículo 23, el Señor le dijo,
apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No versículo 23, o Senhor disse: aparta-te de mim, Satanás, porque você sabe as coisas concernentes aos homens, não de Deus. Aunque Pedro había conocido correctamente que Jesús es el Cristo, Ainda que Pedro havia conhecido corretamente que Jesus era o Cristo, todavía estaba centrado en el yo. porém ainda estava centrado no eu. Todavía estaba enfocado en el materialismo. Ainda estava centrado no materialismo. Todavía estaba buscando ese falso éxito. Ainda estava buscando esse falso sucesso. Por eso, aunque conozcamos que Jesús es el Cristo, si no estamos saliendo de eso realmente, nuestra vida se mueve. Se conhecemos que Jesus é o Cristo, mas não saímos dessas três realidades, a nossa vida está no alto e baixo. Porque tenemos a Cristo, pero sin darnos cuenta, estamos buscando nuestro plan, nuestros deseos, nuestra motivación. Ainda que tenhamos a Cristo, mas sem perceber, estamos buscando nossos sucesso, motivação, planos. Los discípulos siempre estaban peleando Os discípulos estavam sempre brigando entre si, por ese problema. por causa dessa realidade. Ellos querían todos ser el primero, Eles queriam ser o primeiro, porque pensaban que Jesús el Cristo iba a luchar contra los romanos, iba a vencer, iba a crear un reino físico. porque eles pensavam que Jesus o Cristo ia lutar contra os romanos e iria criar um reino físico. Ellos pensaban, cuando Jesús sea rey, ¿qué seremos nosotros? E eles pensavam, quando Jesus se tornar o rei, qual vai ser a nossa posição? Seremos ministros del reino, Ah, vamos ser os ministros do rei. seremos famosos, Ah, seremos famosos. tendremos poder, Ah, vamos ter poder. tendremos economía. Ah, vamos ter muitas finanças. Por eso tengo que ser el primero. Então, por isso que eu tenho que ser o primeiro. Por esas heridas, Satanás les engañaba continuamente. Por causa dessas cicatrizes e feridas, Satanás os enganava. Y nuestras vidas, sin darnos cuenta, pueden estar ahí. E muitas vezes, sem percebermos, podemos estar nessa realidade. Pero no se preocupen, estamos dentro del proceso. Porém, não se preocupe, nós estamos em um processo. El plan absoluto de Dios, nada ni nadie lo puede detener. O plano absoluto de Deus, nada e ninguém pode parar. Por eso, vemos cómo Dios, por su gracia, obró en la vida de Pedro. Por isso que nós vemos que, pela graça, como Deus agiu na vida de Pedro. Hace muchos años había un obrero que de niño había sufrido mucho por la economía, por la plata. Alguns anos atrás havia um obreiro que desde pequeno ele tinha um sofrimento porque Era não de una tinha familia condição. muy, muy pobre. Era uma família muito pobre. Dice que había días que no tenían ni para comer. E havia dias que eles não tinham o que comer. Eso creó una herida en su vida. Isso acabou criando uma ferida no seu coração. Era muy difícil para él. Era muito difícil para ele. Por eso cuando fue mayor, esforzándose mucho, se fue a otro país para ganar plata. Por isso que quando ele cresceu, ele foi a outro país para ganhar dinheiro. Dejó su familia, su país, se fue a un país extraño para poder tener plata porque no quería estar sin plata. Ele deixou seu país, sua família e foi para um país para poder trabalhar e ter mais dinheiro. Por la herida que tenía. Na verdade, por causa da ferida que ele tinha. En ese país, por gracia de Dios, conoció el Evangelio de Jesús el Cristo. E nesse país, pela graça de Deus, ele conheceu o Evangelho de Jesus o Cristo. Recibió gran gracia. E ele recebeu muita graça. Estaba tan contento que tenía un corazón para prepararse, hizo muchos entrenamientos. E ele tinha um coração feliz e se preparou em muitos treinamentos. Llegaba a predicar de una manera preciosa el Evangelio de Jesucristo. E ele pregava o Evangelho de uma forma muito preciosa. Incluso tenía reuniones con mucha gente. E inclusive ele se reunia com muitas pessoas. Pero por esa herida, Porém, por causa por da no ferida, sanarla, por não ter recebido a cura, siempre había problemas con la plata en la iglesia. porém ele sempre tinha problema com o dinheiro dentro das finanças na igreja. La gente se enfadaba, se iba. E as pessoas ficavam irritadas e iam embora. Era por no tener sanidad. Na verdade é porque ele não tinha cura. Por eso, si no salimos de lo grabado, lo enraizado, la naturaleza, ciertamente no podemos estar disfrutando de Jesús el Cristo. Por isso que se não sairmos do que foi gravado, enraizado na nossa natureza, não podemos desfrutar corretamente de Jesus o Cristo. Pedro, aunque conocía que Jesús el Cristo, llegó a negar 3 veces al Señor. Pedro, ainda que conhecia que Jesus era o Cristo, ele o negou por 3 vezes. En ese momento dice que el Señor lo miró y Pedro lloró amargamente. E nesse momento o Senhor olhou para ele e ele chorou amargamente. Pedro pensaba que había fracasado. Pedro, na verdade, pensava que havia fracassado. Se fue a Galilea a pescar otra vez. Ele foi a Galileia a pescar. Pero dentro del Evangelio de Jesús el Cristo, Porém,
no podemos fracasar. Porém, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, nós não podemos fracassar. El Señor nos ha escogido por su gracia. O Senhor nos escolheu por sua graça. Solo estamos dentro del proceso. Na verdade, só nós estamos dentro do Eso processo. que parece el fracaso es un nuevo comienzo. Aquilo que parece um fracasso é um novo começo. Es la obra de Dios para darnos sanidad. E a obra de Deus para nos levar à cura. Por eso el Señor dice en Juan 21, del 15 al 18, que el Señor resucitado fue a buscar a Pedro. Por isso que a Bíblia diz em João 20, do 21, que o Senhor ressuscitou e foi até Pedro Para restaurarlo con la palabra. para restaurar a ele. En ese momento, junto a los discípulos y en el monte del Olivar, los concentró durante 40 días. E depois que ele ressuscitou, ele juntou os discípulos no Monte das Oliveiras e esteve com eles concentrado durante 40 dias. Y la palabra concentración es muy importante. Essa palavra concentração é muito importante. A través de la palabra vemos que habla Dios mucho de las montañas, los ríos, los lugares desiertos. Através da palavra nós vemos que se fala muitas vezes de montanhas, rios, Son florestas. tiempos importantes. São tempos importantes na Tiempos verdade. que el Señor, por su gracia, está utilizando para poder estar dando esa sanidad. Isso é tempo importante porque Deus está utilizando para levar cura. Allí con 80 años en el monte Horeb fue el punto de cambio para Moisés. No Monte Horebe, com 80 anos, foi o ponto de mudança na vida de Moisés. Años adelante, el profeta Elías también en el monte Horeb pudo recibir un nuevo comienzo. Depois de alguns anos, o profeta Elias, no Monte Horebe, pôde ter um novo começo. Por eso el Señor durante 40 días reunió a sus discípulos en el monte del Olivar. Por isso que o Senhor, durante 40 dias, reuniu os discípulos no Monte das Oliveiras. Y durante 40 días les dio la palabra. E durante 40 dias estava compartilhando a Porque palavra. a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la manera de poder recibir esa sanidad de lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta. Porque somente através da palavra de Deus, que é perfeita, ela pode trazer a cura daquilo que é gravado, enraizado em nossa natureza. Ese es el poder de la palabra. Esse é o poder da palavra. Por eso, ellos realmente habían conocido que Jesús es el Cristo, pero a través de esa sanidad pudieron tener la conclusión. Na verdade, eles conheceram que Jesus era o Cristo, e através dessa cura, eles tiveram a conclusão. El deseo de Dios desde el principio es la evangelización de las 237 naciones. O desejo de Deus desde o princípio é a evangelização das 237 nações. Por eso es algo que Él ya tiene decidido. Na verdade, isso é algo que ele já decidiu. No depende de nuestro esfuerzo ni de nuestro respaldo. Não depende do nosso esforço ou do nosso Es el contexto. plan absoluto de Dios. Esse é um plano absoluto de Deus. Él mismo en su gracia nos llamó. Ele mesmo, através da sua graça, foi que nos chamou. ¿Para qué? Para cumplir su plan absoluto. Para quê? Para cumprir o plano absoluto dele. Por eso no tengo que esforzarme. Por isso eu não tenho que me esforçar. No tengo que depender de mi pensamiento. Não tenho que depender dos meus pensamentos. Solo de manera cómoda entrar dentro de la corriente de la palabra. Só de uma forma simples entrar nessa palavra, na Y el corrente da palavra. Señor lo que hizo en primer lugar es que sus discípulos, conforme a la palabra, le pudieran conocer. O que o Senhor fez foi que, através da palavra, os discípulos pudessem conhecê-lo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan conocer conforme a la palabra que Jesús es el Cristo. Eu lhe abençoo em nome de Jesus Cristo para que você possa conhecer a Ele de conformidade à palavra. Pedro pudo contestar correctamente. Pedro pôde dar a resposta El corretamente. Padre se lo reveló. E foi o Pai que revelou a ele. Recibió esas bendiciones tremendas. E ele recebeu essas grandes bênçãos. Estaba muy aqui. contento, E ele estava muito feliz. pero no funcionaba bien. Porém, as coisas não estavam funcionando muito Porque bem. aunque conocía que Jesús era el Cristo, Porque ainda que ele conhecesse que Jesus era o Cristo, todavía estaba centrado en él mismo. e ainda ele estava centrado em si mesmo, Lo material, el falso éxito. nas coisas materiais, no falso sucesso. Hay que salir de ahí. Você tem que sair disso Pero aí. tampoco podemos por nuestras fuerzas, Mas ¿verdad? também não podemos através da nossa própria ¿Cómo força. puedo cambiarme? Como eu posso mudar? ¿Cómo dejar que Jesús el Cristo reine en mi vida? Como deixar que Jesus o Cristo reine na minha Muchos vida? creyentes se hacen esa pregunta. Muitos crentes fazem essa pergunta. Un vaso que tiene un pozo de café negro en el fondo, Uma vasilha que tem pouco de café. si ese vaso lo ponemos dentro o debajo de un chorro de agua limpia, Se pegamos esse vaso e colocamos com água limpa dentro dele, cayendo el agua continuamente, e se a água cai continuamente dentro dele, empieza a llenarse el vaso, primero oscuro, ¿verdad? primeiro ele vai ficar com água escura, não? Poco a poco se va clareando. Mas pouco a pouco ele vai tendo uma cor clara. Si lo dejamos ahí continuamente, E se deixamos ele continuamente embaixo dessa llega un água, momento que el agua del vaso está limpia, e vai chegar um momento que a está água que está bien ali dentro clarita, ¿verdad? vai estar limpa, bem clara. Pues ese chorro del agua
es la palabra de Dios. Porque essa corrente da água é a No palavra hay que de hacer Deus. muchas cosas, solo recibir continuamente la palabra de Dios. Você não tem que fazer muita coisa, você só tem que receber Porque a la palabra de Deus. de Dios es espíritu y vida. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Es sanidad para nuestros É huesos. cura para os nossos ossos. Tengo que estar llenándome con la palabra. Yo tengo que me encher Porque la palabra es la verdad. Porque a palavra é a Y la verdade. verdad echa la mentira. E a verdade tira a Y mentira. conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. ¿Libres de qué? Livre de quê? Si no estoy en prisión. Se eu não estou na prisão De yo. do eu, Material. El falso éxito. do materialismo, do falso Hay que sucesso, salir de ahí. você tem que sair daí. Solo con la palabra. Somente com a Porque la palavra. palabra tiene ese poder. Porque é a palavra que tem esse La poder. sanidad solo con la palabra. A cura somente com a Por palavra. eso el Señor lo hizo. Por isso que o Senhor Nos fez isso. reunió en el monte del Olivar 40 días. Ele reuniu no Monte das Oliveiras por 40 dias. Por eso hay que estar muy agradecidos al Señor, ¿verdad? Por isso que nós temos que estar muito agradecidos ao Senhor. ¿Qué tiempo les está permitiendo el Señor ahora? Que tempo é o que o Senhor está te permitindo agora? Es esto. É esse aqui. 40 días 40 dias de concentración. de concentração. Es el tiempo para estar más agradecido al Señor. Esse é o tempo para estarmos agradecidos ao Senhor. Porque es pura gracia de Dios. Porque isso é somente pela graça Si no de fuera Deus. por el Señor, ¿dónde estaríamos? Se não fosse pelo Senhor, aonde nós estaríamos? Piénsenlo, ¿dónde estaríamos? Aonde nós estaríamos? Pero por su gracia. Mas pela sua graça. Ustedes, los discípulos amados del Señor, Vocês que são discípulos amados do Senhor, están aquí reunidos en ese monte del Olivar, estão aqui reunidos nesse Monte das recibiendo la Oliveiras, palabra del Señor, recebendo a que es palavra do viva y Senhor, eficaz, que ela é viva e eficaz, para poder no solo conocer, sino tener la conclusión. para que não somente conhecer a Ele, mas para ter a conclusão. ¿Qué conclusión tuvieron en primer lugar? Que tipo de conclusão eles tiveram primeiramente? Solo Cristo. Somente Cristo. No Cristo y algo más, no funciona. Não é Cristo e mais alguma coisa, assim não funciona. Cristo y mis deseos, mis pensamientos, no funciona. Cristo, os meus desejos, meus pensamentos Solo não funcionam. Cristo. Somente Ahí Cristo. tuvieron la conclusión de que de verdad solo Cristo. Aí eles tiveram a conclusão de somente Cristo. Cristo todas las cosas. Cristo com todas as respostas. Cristo consumó todo en la cruz. Cristo ele consumou Y tudo na tenemos que cruz. tener esa conclusión. E nós temos que ter essa conclusão. Terminar todo en Cristo. Terminar No tudo importa em el Cristo. problema que tengan. Não importa o problema que Si você se tenha. aferran a solo Cristo, van a ver la respuesta. Se você toma posse somente de Cristo, vai vir a Cuando de resposta. verdad nos aferramos y confesamos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí viene la respuesta. Quando tomamos posse e cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí vem a resposta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que este tiempo de concentración puedan tener esta conclusión. Por isso eu lhe abençoo para que nesse tempo de concentração você possa ter essa conclusão. Había un matrimonio que se habían casado y en 2 o 3 años no tenían descendencia, no tenían niños. Havia um casal que eles casaram e durante 2, 3 anos eles não tinham filhos. Ellos eran creyentes y los creyentes en la iglesia, pues lo que hacemos a veces, ¿no? Pues estaban preguntando, ¿qué le pasará a este matrimonio? E eram crentes e os irmãos nas igrejas estavam pensando o que acontecerá com eles. ¿Será culpa del padre, culpa de la madre? Será que é culpa do pai? Será que é culpa da mãe? El pastor llegó a escuchar esto. E o pastor ouviu isso. Por eso cuando fue a dar culto a su casa, después del culto les preguntó, ¿qué problema tenéis que no tenéis hijos? E o pastor um dia foi compartilhar o culto na casa deles e perguntou: que problema vocês têm porque não tiveram filho ainda? Y la mujer les contestó, E a mulher respondeu: mire pastor, es que en mi familia todos los niños que nacen enfermos. na verdade, pastor, que todos os filhos que nascem, todas as crianças que nascem na minha família nascem com uma doença. Y tenemos miedo E nós temos medo de que nuestros hijos nazcan que enfermos. nossos filhos nasçam também com alguma doença. El pastor empezó a hablarles la palabra. E o pastor começou a compartilhar a palavra. Esa es la verdadera consejería, E é o conselho verdadeiro, solo con la palabra. somente com a palavra. Esa es la verdadera sanidad. Essa é a verdadeira Solo com a cura, palavra. somente com a palavra. Les confirmó que Jesús es el Cristo. Ele confirmou com eles Cristo que en Jesus la era o cruz Cristo. hizo maldición para cortar toda maldición. Que Jesus na cruz quebrou, Él en la cruz desfez. cortó toda maldición familiar. Na cruz ele quebrou toda a Jesús maldição es el familiar. Cristo. Jesus é o Cristo. La palabra que es viva y eficaz entró en sus corazones. E a palavra que é viva e eficaz entrou no Que coração deles. todo temor, E todo medo, toda incredulidad, toda toda incredulidade, oscuridad, todas as trevas, ese matrimonio se aferró solo a Cristo eles tomaram posse somente de a Cristo. nada más E nada mais. y empezó a orar. E eles começaram a orar. Con el tiempo tuvieron hijos, E com o tempo eles tiveram filho. todos bien sanos, E todos estavam bem de saudáveis. porque solo saudáveis. Cristo es la verdadera respuesta. Porque somente Cristo é a verdadeira Por resposta. eso no busquemos respuesta en otras partes.
Por isso que nós não devemos buscar resposta em outras coisas. No pensemos que somos muy vivos. No funciona. E não pensamos que nós somos muito espertos. Solo Cristo. Somente Es la Cristo. manera de Dios. Essa é a A forma través de Deus. Jesús el Cristo estamos completos, dice Colosenses 2:10. Através de Jesus Cristo estamos completos, diz Colossenses Hemos sido 2:10. bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Solo Cristo. Somente Cristo. Por eso en este tiempo, que puedan tener esa conclusión. Por isso que nesse tempo La vocês possam ter essa conclusión conclusão. que esos discípulos pudieron tener. A conclusão que os discípulos puderam ter. Solo Jesús el Cristo. Somente Jesus Él ha Cristo. terminado todo. Ele concluiu tudo. Solo Jesús el Cristo todas las cosas. Somente Jesus Cristo, a resposta para todas as coisas. No solo Jesús el Cristo, también solo reino de Dios. Não somente Jesus Cristo, mas somente o reino de Jesús Deus el também. Cristo resucitó. Jesús el Cristo resucitó. Y Él está vivo con nosotros todos los días hasta el fin del E Ele mundo. está vivo conosco todos os dias, Con até- todo el poder del cielo y de la tierra. com todo o poder dos céus e da terra. Tenemos ese respaldo del trono celestial. Nós temos esse respaldo do Porque en reino Cristo celestial. somos hijos de Dios. Porque em Cristo nós somos Mas a filhos de todos Deus. los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas- Juan 1:12. Mas a todos quantos receberam, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Tenemos una identidad preciosa. Nós temos uma identidade El muito Espíritu preciosa. Santo mora en nuestras O vidas. Espírito Santo está Y Él habitando em nos você. guía conforme a la palabra. E Ele nos guia Y conforme cuando a oramos palavra. al Padre en el nombre de Jesús el Cristo, Él da respuesta. E quando nós oramos, El Ele nos dá Espíritu resposta. Santo obra. E o Espírito Santo segue agindo. Tenemos respuesta a la oración. Nós temos respostas de Es oração. una identidad tremenda. Essa é uma identidade Y también grande. una autoridad gloriosa. E é uma autoridade muito En grande. el nombre de Jesucristo la oscuridad huye. No nome de Jesus Cristo, Dios todas as envía a trevas los caem. ángeles. Ele envia os anjos, Porque tenemos el respaldo del trono celestial. porque nós temos esse apoio do reino celestial. Y por gracia de Dios, Él nos utiliza para cumplir su plan absoluto. E pela graça de Deus, Ele nos usa para cumprir o seu plano absoluto. Sanar las 237 Que é naciones. curar as 237 Sanar esos nações. lugares vacíos. Que é curar esses lugares que estão No vazios. piensen que están lejos los lugares vacíos. Não pense que você está muito Também distante há dos lugares lejos. vazios. Pero hay que empezar por los que están cerca. Há distantes, mas você tem que pensar aqueles que estão próximos. Por eso, esa es la misión. Solo el reino de Dios. Essa é a missão, somente o Lo reino único de que Deus. cambia vidas, familias, regiones, el reino de Dios. O único que muda a família, Si tomamos el regiões. pacto de Jesús el Cristo y empezamos a orar, ciertamente las obras del reino de Dios se levantan. Se tomamos posse da aliança de somente do reino de Deus, as obras de Deus vão se tomar lugar. Pero somos débiles, ¿verdad? Ah, mas somos fracos, não? Nos equivocamos todos los días. Ah, nós erramos todos os dias. Pero Dios tiene todo preparado. Mas Deus já tem tudo preparado, Solo con el Espíritu Santo. somente com o Espírito Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mas Y me recibiréis- seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. El Señor nos da el poder, ¿para qué? Para ser testigos. O Senhor nos dá poder para sermos testemunhas. Ese poder es para llegar a los lugares vacíos y dar la sanidad. Esse poder para irmos aos lugares vazios e levarmos a ¿Dónde? cura. Primero en Jerusalén. Aonde? Primeiro em Primero en Jerusalém, nuestra familia, que hay lugares vacíos. na nossa família, que é esses También lugares en nuestros vazios. conocidos. Entre os nossos conhecidos. Luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Depois a Judéia, Samaria, Esse até os é o confins ordem da de terra. Deus. Essa é a ordem de Deus. Por eso, solo con el poder del Espíritu Santo. Por isso que somente com o poder do Espírito Y Santo. ahí, a través de esos 40 días de concentración, E aí, através desses 40 dias de ellos que concentração, venían mezclados eles ainda estavam um pouco misturados con sus heridas, el yo material, el falso éxito, com as feridas, com eu, com o falso Desanimados. sucesso, desanimados. a través de esa concentración, Mas pela concentração, hubo un punto de cambio. houve um ponto de mudança. Y estamos orando por ustedes, E nós estamos orando para por que este vocês, tiempo sea ese tiempo de un nuevo comienzo, para que esse tempo seja um tempo de novo donde começo, puedan ver que lo absolutamente imposible para nosotros dentro de Cristo es absolutamente posible. para que você possa ver que aquilo que é absolutamente impossível para Esse nós dentro de tempo Cristo del é Monte del absolutamente Olivar. possível. E esse é o tempo do Monte das Donde Oliveiras, tengan esa conclusión onde eles tiveram para a toda conclusão, su vida, para toda a hasta vida, que vayamos a la presencia del Señor. até que chegamos na presença do Senhor. Solo Jesús el Cristo, Somente Jesus Solo. Cristo. solo el reino de Dios, Somente o reino de la Deus. misión, A missão. solo con el poder del Espíritu Santo. Somente com o poder do Espírito Santo. Ellos fueron transformados totalmente. E eles foram transformados totalmente. Y como el Señor les había dicho antes de ascender, E como, después de allí, e como o Senhor falou antes de ¿dónde se fueron? ir aos céus, o que foi que ele falou? Al aposento alto de Marcos. Eles foram ao cenáculo de Marcos. El hecho de ir al aposento alto de Marcos significaba que ya no les importaba morir. Na verdade, ir àquele lugar significava que eles não se importavam pela morte. No les importaba que los pudieran
meter en la cárcel. Não importava que se eles poderiam ir à prisão. Esas 120 personas que se juntaron ahí se estaban arriesgando sus vidas, Essas 120 pessoas estavam arriscando a vida deles ao entrarem ali. pero eran nuevas personas. Porém, agora eram Estaban novas pessoas. transformadas totalmente. Eles estavam ¿Por qué? transformados. Porque tenían la conclusión. Porque agora eles tinham uma conclusão na vida. Por eso ya su vida no era importante. Por isso que a vida agora já não era mais importante. Solo Cristo era importante. Mas somente Cristo Solo era la importante. misión era importante. Somente a missão Y era estaban importante. orando para recibir la respuesta de solo el E Espíritu eles estavam Santo. orando para receber a resposta de somente o Espírito Santo. Por eso realmente fue un tiempo donde pudieron ya desafiar. Por isso que realmente foi um tempo que eles puderam desafiar. Ponto 3. Dios obró y lo primero que hizo el Señor es que pudieran conocer correctamente que Jesús es el Cristo. Deus agiu e a primeira coisa que ele fez foi para que eles conhecessem que Jesus era o Cristo. Luego subían, bajaban, pero Dios, que es soberano, está en control. Logo eles estavam no alto e baixo, mas Deus que é soberano, que tem um controle. Él obró hasta el punto de que los pudo concentrar para totalmente poder sanarlos. Ele agiu para que eles pudessem se concentrar para receber a cura. En ese tiempo tomaron la conclusión. E naquele tempo eles tiveram uma conclusão. Entraron correctamente en ese corriente, en ese plan absoluto de Dios. Eles entraram corretamente nesse plano absoluto Ahí de ya Deus. eran otra persona E aí vem outro tempo. y se juntaron allí, E aí eles se juntaram, desafiando. se desafiando. ¿Y allí qué es lo que hicieron? E o que foi que eles fizeram? Dice la palabra que estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Eles estavam perseverando em oração, em orações e clamor. Era una oración con todo su corazón, Era uma oração com todo o con coração, toda su pasión, com toda a paixão. porque ya tenían la conclusión. Porque na verdade agora eles já tinham a conclusão. Por eso estaban orando, pero no con sus pensamientos, con sus deseos. Oraban con la palabra, Eles não estavam orando com seus pensamentos, seus desejos, mas com a palavra. tomando el pacto totalmente. Eles estavam tomando a Era una aliança. oración del pacto. Era ali a oração com a aliança totalmente. Yo antes no lo sabía. Estaba orando siempre y mi oración era como la lista de la compra. Yo- Dame, dame, dame. Eu não sabia e na verdade minha oração antes era como uma oração de compra. Me dê isso, me dê isso, me Aunque dê isso. estaba tan perdido, tan equivocado, como era hijo de Dios, pues de vez en cuando Dios me daba como una migaja, ¿no? Una respuestita, ¿no? Eu era filho de Deus, mas eu estava muito equivocado. Eu queria só as migalhas de Deus. Pero por no ser una oración del pacto realmente, no tenía verdaderas respuestas. Porém, por não fazer essa oração da aliança verdadeiramente, eu não tinha as respostas corretas. Pero ellos empezaron a orar no con sus deseos, sino conforme a la palabra. E eles começaram a orar não com seus desejos, mas em conformidade com a palavra. Nuestra oración tiene que ser conforme a la palabra. Nossa oração tem que ser em conformidade com a Ellos palavra. tomaron el pacto y empezaron a orar. Eles tomaram a aliança e começaram a orar. Por eso, ese tiempo de desafiar, hay que tomar la palabra y empezar a orar Por isso que esse tempo de desafio é você tomar posse da palavra e orar com ela. y esperar. E esperar. Porque Dios, que es perfecto, tiene un horario. Porque Deus que é perfeito, Ele tem um tempo. En Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo bajo el Em cielo. Eclesiastes 3 diz tudo há um tempo embaixo dos céus. Y Dios hizo todo hermoso en su tiempo. E Deus fez todas as coisas de forma perfeita. Ellos estuvieron desafiando, Eles estavam desafiando. pero desafiando ¿cómo? Orando con la palabra. E qual era o desafio? Como? Tomando posse da No palavra. era em una oração. oración al viento, Não era uma oração de qualquer forma. es una oración con ese respaldo del trono Era uma celestial. oração com o poder do trono Esa oración celestial. del pacto que mueve esas redes de comunicación É uma espiritual. oração com a aliança que move essa rede de comunicação espiritual. Esa oración que trae respuestas que trascienden en verdad el tiempo y el espacio. É essa oração que transcende tempo e espaço trazendo as respostas. La oración es el poder que transforma el mundo. É a oração que transforma, que tem o poder para transformar o mundo. ¿Y qué ocurrió? E o que ocorreu? Un día, Um dia, habían pasado 10 días, haviam passado já 10 dias. llegó el horario de Dios. Chegou o tempo de Deus. Vemos que en Hechos 2, del 1 al 4, dice que vino un viento recio, lenguas como de fuego. Atos 2, de 1 a 4, ele diz que veio um vento impetuoso e veio línguas de fogo. Vino el Espíritu Santo. Veio o Espírito Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. En ese momento empezaron a hablar en otros idiomas. E naquele momento eles começaram a falar em outros idiomas. Y ocurrió algo tremendo. E aconteceu algo tremendo. La multitud ante ese estruendo se juntó, dice la palabra. E a multidão se uniu ali ouvindo. Y en Hechos 2, del 9 al 11, dice que personas de 15 naciones escucharon el Evangelio en su propia lengua. E a Bíblia diz que Atos 2, de 9 a 11, diz que pessoas de outras nações ouviram o Evangelho na sua própria língua.
Es impresionante, ¿verdad? Isso é algo muito impressionante. ¿Quién hizo eso? Quem fez isso? Dios tiene todo preparado. Deus já tem tudo preparado. Él tiene todo preparado para nosotros. Deus já tem tudo preparado para nós. Si estamos teniendo esa conclusión y estamos orando y esperando, ciertamente va a venir ese horario. Se nós temos essa conclusão, estamos orando e esperando, certamente virá esse horário. Vamos a ser cumbre espiritual. Vamos ter essa excelência espiritual. Vamos a ver cómo realmente Dios en nuestros campos, en esos lugares vacíos, nos da la bendición del encuentro. Vamos ver como Deus está nos usando e nos dando a resposta nesses campos vazios e a bênção dos encontros. Él tiene esos discípulos preparados. Ele já tem esses El discípulos evangelismo preparados. lo hace Dios. O evangelismo é Deus Solo que tenemos faz. que encontrar lo que Nós só Dios ha temos preparado que encontrar o que Deus já tem preparado. cuando estamos con ese estado espiritual. Quando estamos nesse estado espiritual. Un estado espiritual reconocido por Dios. Estado espiritual reconhecido por Deus. Cumbre espiritual. E essa excelência espiritual. No solo eso. Não somente isso. 15 naciones significa que ya a esas 15 naciones al regresar iban a compartir el Evangelio. Não somente isso, mas sabemos que essas 15 nações, quando elas voltaram, elas compartilharam o Por eso evangelho. vemos que de verdad la oración trasciende el tiempo y el espacio. Por isso que nós falamos que a oração ela transcende tempo e A espaço. través de la oración nos da encuentros que se conectan con las 237 naciones. E através da oração ele nos dá encontro com pessoas de 237 nações. En Hechos 2, del 14 al 21, dice que esa profecía que Dios había dado a través del profeta Joel se cumplió. Ele diz que Atos 2, do 14 ao 21, a profecia que Deus tinha dado através do profeta Joel se cumpriu. Ese momento fue el cumplimiento de la palabra. Aquele momento foi o cumprimento da palavra. Y si estamos también orando en el horario de Dios, vamos a ver cómo Dios cumple la palabra a través de nuestras vidas, E se nós estamos orando no tempo de Deus, nós vamos ver como Deus cumpre a sua palavra em nossas en vidas, nuestros campos. em nossos campos. No solo eso. En Hechos 2:41, 3.000 discípulos pudieron creer que Jesús es el Cristo. Não somente isso, mas em Atos 2, 42, 3.000 discípulos puderam crer que Jesus era o Cristo. ¿Quién hace eso? Quem fez isso? El Señor. O Senhor Tiene fez. todo preparado. Ele já tem tudo No es preparado. nuestro esfuerzo, No no es es nuestro nuestra esfuerzo. capacidad humana, No no es- es nuestra sabiduría humana. Não é a nossa capacidade humana, não é a nossa sabedoria humana. Dios hace la obra. É Deus quem faz a obra. Por eso solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. Por isso que somente Deus merece toda a glória e toda a honra. Nosotros solo tenemos que estar disfrutando dentro de la corriente de la palabra. O que nós temos que fazer é somente desfrutar dentro da corrente da Tomar palavra. la palabra, orar cada día y ver cómo el Señor nos guía a través del Espíritu Santo. Tomar a palavra, a corrente da palavra, orar e ver como Deus nos guia através do seu Él nos va a Espírito dar los Santo. encuentros, nos va a hacer encontrar con esas personas que ya Él tiene preparadas. E Ele vai nos dar essas bênçãos do encontro com as pessoas que Ele já tem preparado. En Hechos 2, del 42 al 47, dice que toda la ciudad de Jerusalén fue transformada por el Evangelio. Em Atos 2, do 42 ao 47, diz que toda a cidade de Jerusalém foi transformada pelo Evangelho. En pocos años, la tercera parte de Jerusalén, todos se habían convertido. La tercera parte. Em poucos anos, uma terça parte de toda Jerusalém havia se convertido. ¿Quién hace eso? O quem fez isso? Solo el Señor. Somente o ¿Y Senhor. a quién utilizó? E a quem Ele usou? A unas personas débiles humanamente, Com algumas pessoas fracas humanamente. humildes, unos pescadores la mayoría, Pessoas humildes, pescadores na maioria. pero que Dios escogió, Mas foi Deus que escolheu. que les ayudó a conocer quién era Él. E que ajudou a eles a conhecerem quem era Ele. Después les ayudó a tener esa conclusión. E depois os ajudou a terem essa Y ahí conclusão. ellos ya pudieron desafiar E aí eles já puderam se desafiar, siguiendo la palabra tomando posse y da palavra. aferrarse solo a la palabra Y tomando posse y orar somente da con la palabra. palabra E orando com a palavra. cómodamente, De uma forma muito sabiendo que cômoda. Dios tenía un horario para cumplirla. Sabendo que Deus já tinha um horário para cumprir essa Porque palavra. este evangelio nada ni nadie lo puede bloquear. Porque esse evangelho nada e nem ninguém pode parar. Por eso allí en el aposento alto de Marcos Por isso que ali no aposento do cenáculo, ali no empezó un cenáculo, movimiento de la vida y el poder del Cristo resucitado. começou o movimento do poder da vida de Cristo que havia ressuscitado. Más adelante, la iglesia de Jerusalén se quedó parada, Mas um pouco à frente a igreja de Jerusalém parou. pero nadie puede bloquear el evangelio. Mas ninguém podia parar o Por eso evangelho. Dios permitió el martirio de Esteban. Por isso que Deus permitiu a morte de Y fueron Estevão. esparcidos predicando el evangelio. E eles foram espalhados pregando o evangelho. En Hechos 11, del 19 al 30, dice que por primera vez en Antioquía predicaron el evangelio a los gentiles. E Atos 11, 19 a 30 diz que pela primeira vez em Antioquia o evangelho foi pregado. Dios levantó una obra tremenda. E ali Deus levantou Dice que la obras mano del grandes. Señor estaba sobre ellos. Ele disse que a mão do Senhor estava sobre eles. Por eso la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé. Por isso que a igreja de Jerusalém enviou a Barnabé.
Y en Hechos 11, 25 y 26 dice que Bernabé llamó a Pablo y durante un año estuvo compartiendo la palabra con los discípulos. E Atos 11, 19 a 25 diz que Barnabé chamou a Paulo e levou ele àquele lugar e durante um ano eles estavam compartilhando a palavra de Deus. Estuvieron haciendo ministerio de equipo. Eles estavam juntos fazendo ministério de equipe. No solo eso. Não somente isso. En el segundo viaje misionero, Na segunda en viagem Hechos missionária, 16, llegaron a Filipo. eles chegaram até Filipe. Allí, compartiendo la palabra, Dios abrió el corazón de Lidia. Eles chegaram até a cidade de Filipe e ali Deus abriu o coração de Lídia. En Hechos 16, 15 dice que Lidia les obligó casi a que fueran a su casa. Em Atos 16, 15, ele diz que Lídia praticamente obrigou a eles a Toda su entrar na familia casa. se convirtió. E toda a família dela se converteu. Dios obró grandemente. Deus agiu grandemente. Eso es la casa de misión. Isso é a casa de missões. Luego pasaron a Tesalónica. E logo eles foram a Tessalônica. Y en Hechos 18 llegan a Corinto. E Atos 18, eles chegaram em Corinto. Allí Pablo se encuentra con Aquila y Priscila. Ali Paulo se encontrou com Áquila e Priscila. Eran justamente de su mismo oficio, hacían tiendas. E eles tinham a mesma profissão, eram fazedores de tenda. Por eso allí les compartió el Evangelio. Mas ali Paulo compartilhou o Y evangelho se com eles. levantó un movimiento a través de ellos que pudo estar conquistando la ciudad de Corinto. E ali se levantou um movimento que eles puderam conquistar a cidade de Corintos. Y eso es la iglesia profesional E essa é a igreja, o ministério profissional, o la iglesia especializada. ou a igreja especializada. En el tercer viaje misionero, en Hechos 19, Em Atos llegaron a 19, Éfeso. eles chegaram em Éfeso. Y allí, durante 2 años, estuvieron concentrados en la escuela de Tirano. E ali durante 2 anos eles estiveram concentrados Todos los días predicaban la palabra de em Dios. Tirano e todos os dias eles pregavam a palavra de Deus. Se levantó un movimiento de la vida y el poder de Cristo que transformó la cultura de esa ciudad. E ali levantou o movimento do poder e da vida de Cristo que mudou a cultura daquela cidade. ¿Y eso qué es? La iglesia regional. E o que é isso? A igreja regional. Por eso, a través de eso, vemos cómo Dios, a través de la palabra, levantó un movimiento que en 313 años pudo conquistar, sanar los lugares vacíos de las 267 naciones. Por isso que a gente pode ver que através da palavra Deus levantou um movimento que pôde sarar, curar as 237 nações. Em 313 anos chegou a Roma. Y este es el modelo que Dios nos da en su palabra. E esse é o modelo que Deus nos dá através da sua Solo palavra. tenemos que alinearnos a la palabra, E nós só temos que tomar posse da palavra, que la palabra de Dios siempre se cumple. porque a palavra de Deus ela se cumpre. Por eso, si empezamos a restaurar este tiempo, nuestro aposento alto, que es lo más importante, E se começarmos a restaurar esse tempo que é o cenáculo pessoal, un tiempo donde empiezo a tomar la palabra y a orar, ahí mi estado espiritual cambia. um tempo onde eu tomo a palavra e começo a orar, Empiezo a gozar la vida y el poder del Cristo o resucitado. meu estado espiritual muda e eu começo a desfrutar desse poder Y de Jesus después, Cristo. con las personas que me encuentre, ¿qué les voy a compartir? E depois que eu encontro com as pessoas que eu vou compartilhar com elas, Lo que tengo te doy, ¿verdad? o que eu tenho Porque eu te ya dou, lo não? tengo, O ya que lo eu estoy tenho. disfrutando. Eu já estou desfrutando disso. Le voy a dar la respuesta. Eu vou lhe dar a resposta. Y eso es el ministerio de equipo. Esse é o ministério de equipe. Después voy a mi casa y allí, ¿qué voy a compartir a mi familia? Depois eu vou à minha casa e o que eu vou compartilhar com meus familiares. Esa bendición, esa vida que estoy disfrutando. Essa bênção, essa vida que eu já estou desfrutando. Eso es la casa de misión. Isso é a casa de missões. Después, en el lugar donde estudio o trabajo, allí, ¿qué es lo que voy a hacer? No lugar que eu estudo, que eu trabalho, o que é que eu vou fazer ali? Podré compartir esa bendición. Eu vou compartilhar essa Y ahí se bênção também. levanta esa iglesia especializada. Isso chama-se igreja especializada. Y juntando todo eso en la región, se levanta una iglesia regional. E juntando tudo isso em uma região, Para se levanta essa cambiar toda igreja. la cultura de oscuridad de esa región. Para quebrar a cultura das trevas naquela região. Para instaurar la cultura del Evangelio. Para restaurar a cultura do evangelho. Y esto es lo que Dios hace. E isso é o que Deus faz. Nosotros ponemos nombre para poder explicarlo, pero no lo hacemos nosotros, es Dios mismo el que hace la obra. Nós somente colocamos nomes para explicar, mas não Nosotros somente solo encontramos lo que Dios tiene preparado. não somos nós que fazemos, mas somente encontramos aquilo que Deus tem preparado. Esos son esos 5 básicos. Esses são os 5 básicos. Esa estrategia bíblica, Essa estratégia conforme a bíblica la palabra, de conformidade à palavra que los discípulos de la iglesia primitiva pudieron experimentar. que os discípulos da igreja primitiva puderam experimentar. En este tiempo nosotros, si nos aferramos a la palabra, vamos a tener las mismas respuestas. E nesse tempo, se tomamos posse da palavra, vamos ter as mesmas respostas. Por eso
que estemos dando cada día gracias a Dios. Por isso que possamos dar graças a Deus todos os dias. No estemos esforzándonos, Não se no esforce. estemos intentando hacerlo nosotros. Não tente fazer por você mesmo. Dios hace la obra. É Deus quem faz a obra. El plan absoluto de Dios, nada ni nadie lo puede O bloquear. plano absoluto de Deus, nada nem ninguém pode parar. Solo tengo que entrar ahí cómodamente. Só tenho que entrar ali de uma forma simples e cômoda. Antes de concluir, Antes da conclusão, quería compartirles algo práctico. ¿Cómo empezar? quero compartilhar algo prático. Como você começar? Tenemos que empezar por lo obvio. Temos que começar por aquilo que é óbvio. Para alcanzar esos lugares vacíos, hay que empezar primero lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo que tenemos delante, ¿verdad? Para alcançar esses lugares vazios, você tem que começar pelo o que é óbvio. O que é óbvio? Aquilo que nós temos. Nuestra familia. Nossa família. Puede haber lugares vacíos ahí. Pode haver lugares vazios. Gente que conocemos. Pessoas que vocês Gente conhecem. cercana a nosotros. Pessoas que são próximas de nós. Voy a hacer la evangelización del mundo, Ah, vou fazer a evangelização do pero mundo. mi familia está sufriendo. Porém, a minha No família está tienen el sofrendo. evangelio. Não tem o No evangelho. tiene sentido, ¿verdad? Não há sentido, não? Primero hay que empezar por lo obvio. Primeiro você tem que começar por aquilo que é óbvio. Por eso, de manera cómoda, que puedan orar y hacer una lista con las personas que no conocen a Cristo de su familia. Que de uma forma simples você possa fazer uma lista com o nome das pessoas que não conhecem a Cristo na sua família. Y ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? E aí o que é que você tem que fazer? Orar. Orar. Todo el evangelismo empieza siempre con oración. Todo evangelismo começa com a oração. Son atalayas espirituales. São vigias espirituais. Estén orando para que esas personas puedan conocer a Jesús el Cristo. Que vocês estejam orando para que as pessoas possam conhecer que Jesus é o Cristo. Ciertamente, si están orando, E certamente se você está orando, vendrá el horario de que vendrá algo necesario. virá o horário daquilo que verdadeiramente é necessário. Una persona con dificultad de su familia, irá usted Ah, uma pessoa que está com dificuldade, você tem que ir até ela. o se la encontrará Você casualmente. você tem que No hay encontrar ela. casualidades. Isso não é uma Vendrá casualidade. lo necesario. Você tem que ir aquilo que é necessário En realmente. ese momento, ¿qué le tenemos que compartir? E nesse momento, o que é que você tem que compartilhar? Solo la palabra. Somente a palavra. Eso es darle la sanidad. E isso é levar cura. Solo con el Evangelio de Jesús el Cristo, Somente com o Evangelho que de es el Jesus Cristo, verdadero sanador. que é o verdadeiro curador. En ese momento se levantará esa obra absoluta. E aí virá a resposta da obra absoluta. Veremos el poder de Dios. Veremos o poder de Deus. Veremos cómo Dios no solo nos levanta como cumbre, sino está ayudándonos a encontrar esos discípulos para levantarnos como la cumbre. Veremos que como Deus não só nos levanta como excelência, mas que nos dará a bênção do encontro com esses discípulos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por isso que eu lhe abençoo no nome de Jesus o Cristo. Que tomen fuertemente esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Que tome posse dessa palavra que Deus vai cumprir por sua graça e através dela.